Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu sou o Bruno Baleste, estou aqui com a Thelma Romão. Olá, boa noite. E nosso super convidado especial, Railson. Boa noite, acho, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que estiver assistindo. Boa, exatamente. Né? Tô aqui, vou voltar para falar dos nossos patrocinadores para a gente começar. EFOCO Escola Técnica, Ensino Técnico em Lençóis Paulista. EFOCO Play, nossa plataforma de ensino de normas regulamentadoras para todo o Brasil. Tribo Produções, que faz tudo isso acontecer, esse estúdio. Gustavão pilotando esse show. Beleza? Vamos lá, voltando então. Thelma. Railson, que prazer ter você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre educação, né? Que eu vejo aí que você tem muita coisa voltada para educação, muita coisa legal que você vai contar pra gente. E seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Bem-vindo prazer mesmo. Obrigado. Obrigada. Às pressas a gente falou, tem um tempinho livre aí pra gente, conseguiu encaixar e... Que isso. Bom demais. A gente dá um jeito sempre, é um prazer estar aqui. Bruno, posso considerar aqui para todo mundo meu amigo pessoal, a Thelma também conheço há muito tempo, então vir aqui é bater um papo mesmo, é o que a gente estava falando antes de começar, né? Que é a informalidade, a gente vai trocar uma ideia. A gente estava falando dos signos aqui nos bastidores. O pessoal mal sabe como a gente é parecido com os signos, mesmo não acreditando neles. Super parecido. Dizem os estudiosos que os astros dispõem, não impõem, né? Embora eu não acredite nem que disponham, mas é interessante saber. Legal. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre aí. Eu vou ler aqui um pouquinho. Do mini pessoal, currículo. A gente está aqui com o mini currículo, se as câmeras estiverem pegando. A gente vai ter que ler bem resumido, porque a gente vai ouvir muito mais história aqui. Eu sou muito prolixo, então é difícil resumir. A gente chega lá. Então vou passar brevemente. Railson, advogado, professor, secretário da Educação de Lençóis Paulista hoje, pós-graduado em Direito Público Municipal pela Escola Paulista de Direito, com mais de 12 anos como servidor público, e tendo atuado também nas áreas de fiscalização, posteriormente como assessor legislativo durante mais de 3 anos, foi secretário de administração também da Prefeitura de Lençóis Paulista durante 5 anos. Bom, depois você vai passando mais algumas outras coisas, você vai me corrigindo aqui. Mestrando em Direito Internacional pela Universidade de... Como que é? Universidade La Impresa. No Uruguai. Legal. Atuação na área de direito eleitoral, administrativo, constitucional, entre outras áreas também. Aí carreira, a gente falando aqui, então, professor de ciência política no Colégio Portinari, atuou como professor no direito professor Facol? de direito na Facol, professor de pós-graduação nos cursos de recursos humanos e em educação especial, isso, né? Também. Lecionou também cursos preparatórios para concursos públicos e atua também como produtor de conteúdo digital, que é super legal a página também. Tem bastante conteúdo super informativo. E aí, eu não vou discorrer tão rápido da carreira que a gente vai navegar aqui, mas eu só vou falar um parênteses de onde até onde que desde, vamos dizer assim, Railson começou desde vendedor ambulante, podemos dizer assim. Sim. Até hoje, nosso secretário de Educação de Lençóis Paulista. Isso. E eu Já vou fiz de deixar tudo um pouco já. Eu vou deixar esse gostinho para contar. Dessa vez eu vou discorrer diferente. Eu não vou contar o caminho que eu quero que a gente conte junto, porque é uma história que eu imagino que é super interessante e inspiradora para muita gente. Legal. Aí queria saber desse começo, desde o antes e o durante esse vendedor ambulante aí. Bom, pra quem tá começando a ver agora, olha, né, esse todo engomadinho, esse mala aí, com esse currículo aí, querendo impor Exato. essas coisas. Não, independente de estar todo mundo ver essa banca toda, assim, Sim, né? sim, E assim, não é que vê a banca toda. Hoje você tem um nome a zelar, um cargo importantíssimo, acho que assim, principalmente como parte de educação, representando a cidade, o município, e tem que ter uma imagem a zelar. Então, existe uma necessidade de se portar para ser recebido na sociedade. Mas que tem por trás disso o ser humano dentro disso, né? É algo que a gente fala que por ser uma figura política é preciso ter a liturgia do cargo. Então não dá para sair falando qualquer bobagem, se apresentar de qualquer jeito. Então a gente precisa ter uma responsabilidade em cima do que a gente faz. Mas, retomando, basicamente assim, a gente tem que se apresentar de uma forma, mas o que se é em essência vai muito além do que se vê. Então, eu falo porque eu gosto quando eu tenho que ir em escolas, dar palestra ou conversar com a molecada,
porque eu me vejo ali, né, naquelas escolas públicas, em todos os, né, os bairros, periferias, porque é o que eu sou, é de onde eu vim, é onde eu aprendi. E começando aí, acho que de onde eu coloquei, 2001? 2001 e 2009. Nascido em Lençóis, você é lençoense mesmo. Sou lençoense, nasci em Lençóis. Legal. O som agora tá saindo certo? É legal. Nasci em Lençóis. E aqui em Lençóis é difícil ter um ponto de referência para começar, mas assim, vamos tentar começar, já que a gente está falando de vida profissional. Quando eu tinha 13 anos de idade, em 2001, eu precisava comprar as coisas, precisava me virar, precisava ver que a minha mãe tinha as dificuldades dela, né? Então a minha mãe, assim, é uma grande inspiração para mim, porque legal. Eu cresci com a minha Sua mãe. Qual que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Iraci. Eu cresci Iraci, com a minha mãe. legal. Éramos eu e minha mãe, né? Tinha padrasto, tinha, né? A gente às vezes tinha, às vezes não tinha padrasto, e assim, a gente não tinha um lugar específico onde a gente morava de favor, rodava fundo de casa de alguém, um cômodo na casa de outra pessoa, e por muito tempo assim foi. Então, e a minha mãe sempre foi faxineira, auxiliar de cozinha, cozinheira, então a minha mãe, ela não tinha uma profissão, mesmo porque quando engravidou foi expulso de casa, então ela teve que se virar sozinha. E o pai foi, né, por um tempo não estava na cidade, não estavam juntos, né, então era eu e minha mãe, por muito tempo. Então eu via aquele ciclo, né, da minha mãe, e a minha preocupação eu preciso ter uma profissão. E isso com 6, 7 anos de idade eu comecei a enxergar. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso um dia não passar por esses apertos, eu preciso... eu sei que o mundo é isso aqui, entendeu? Põe aqui pra gente, se vira e corre atrás. Então, em algum momento, quando eu vi que eu pude, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então foi quando eu fui na sorveteria, lá na Rondon, pra quem é de lá, uma sorveteria chamada Frutimel, e falei assim, viu, como que eu faço pra vender sorvete? Tem o carrinho aqui, 25% do sorvete que você vender é seu. Então, ok. Eu comecei a ir lá e pegar o carrinho de sorvete e sair com a buzininha e vendendo sorvete. E aí, aquele dinheiro lá, eu usava pra comprar alguma coisa que eu quisesse, enfim. Vivia de chinesinho, né? Que pra quem conhece o saudoso chinesinho, o tênis de R$5, com cheiro de borracha. Então, era isso que a gente tinha que correr pra comprar, né? Então, vivia pra poder... se sustentar, enfim, pouco eu ajudava em casa, porque não era um dinheiro bacana que se ganhava, né? Eu corria atrás para eu poder comprar as minhas coisas para não depender da minha mãe, para não ser um gasto a mais para ela. E aí, depois disso, eu fui trabalhar no supermercado de empacotador, então fiquei um tempo trabalhando no mercado doidão, que não existe mais também. E depois, quando eu precisei fazer inscrição de vestibular, porque como vinha na minha cabeça aquela história, não posso, eu preciso ter uma profissão. Então sempre fazer uma faculdade foi uma meta, né? Não era algo que eu tinha como certo, eu vou fazer uma faculdade. Então, quando chegou a época de vestibular, eu fui, porque eu estudava, eu me dedicava sim a estudar, nunca fui CDF, nunca fui nerd de ficar bitolado em estudo, mas eu procurava sempre saber o que estava sendo ensinado ali, lia bastante, eu era muito de ler. E sempre no colégio público, né? Sempre na escola pública. Então eu estudei. Na verdade, eu brinco hoje que eu sou uma das pessoas mais apropriadas para ser secretário de educação, porque eu passei em quase todas as escolas da cidade. Como a gente morava de favor e ia mudando de casa com frequência, eu também mudava de escola conforme mudava de casa. Então, com 8 anos de idade, eu tinha carteirinha do ônibus, pegava o circular sozinho para ir na escola, porque mudava de bairro, mas não mudava de escola, porque não é simples assim mudar de escola, né? Você tem que acabar o semestre, muitas vezes. Então, eu pegava o ônibus e ia... O que já aconteceu? Fui morar na Vila Contente, estudava no Lina Bose. Depois, então tinha que atravessar de ônibus a cidade. Depois no Esperança. Depois morava no Núcleo, estudava na Ubirama. Então cada vez tinha que me adaptando, né? Adaptação é uma palavra muito importante na minha vida. E aí, então tinha que atravessar a cidade. E então aprendi a andar de circular já muito cedo. Com 8 anos de idade eu estava andando sozinho. E aí, essas mudanças de escola fizeram com que eu estudasse em muitas escolas da cidade, né? Então, eu brinco que é uma pessoa preparada, né? Para conhecer as escolas. Pô, mas é legal, eu sei assim, até você falando disso do preparo do estudo, até porque era o foco a faculdade também, mas aí eu fico pensando, já é um desafio, porque eu mudei na minha vida uma vez de escola, da escola para a faculdade.
Agora, você tem a mudança, porque tem essa coisa de bullying, você ser aceito em outros grupos também, já começa aí desafio também, né? Eu falo que, assim, parece que cada coisa foi apropriada, porque quando você muda frequentemente de escola, você precisa chegar em grupos distintos, e isso necessita que ou você se adeque rapidamente àquele ambiente para ser aceito, e de alguma forma você se inclui, ou você chega e se exclui. Então, sempre com as mudanças, eu já chegava, tentava tomar pé de tudo que estava acontecendo naquela sala, naquela escola, para eu saber quem era quem, fazia uma leitura das pessoas, isso muito novo, mas era uma necessidade, adaptação, que eu falei a palavra. E assim eu, né, estudei em várias escolas, mas sempre as escolas públicas, ou municipais ou estaduais. Então, na verdade, em 97 foi quando teve essa diferenciação, né, das municipais para as estaduais. E então a minha vida, adolescência, digamos assim, ela foi no núcleo, aqui na Lençóis. Então foi no Rubens Petrarroia, foi lá que eu virei presidente do Grêmio da escola. Então essa inserção nos ambientes que eu chegava me fizeram, de certa forma, ser um pouco político, no bom sentido, né? De chegar a entender quais, né, o que o pessoal gostava, como que funcionava. Já tinha um espírito de liderança em E você. aí isso acabava acontecendo naturalmente. E lá no Rubens foi a escola que eu mais estudei por mais tempo. Lá foi quando eu me candidatei a presidente do Grêmio, virei presidente do Grêmio, fizemos algumas coisas. As minhas maiores amizades de infância foram lá no núcleo, no Rubens Petrarroia. Então, ou na escola Luiz Hilo, né, que são as duas escolas lá. E lá eu tive essa noção, e foi lá que eu, né, comecei a trabalhar. Foi lá no Mercado Doidão do Núcleo que eu fui empacotador também. E aí depois, quando eu já estava no Virgílio Capuani, no colegial, foi quando eu mudei pro Caju, né, que às vezes eu brinco, eu falo, não, você tá falando com o menino do Caju. Então, eu mudei pro Caju com 14 anos de idade, para 15, e lá tive que mudar pro Virgílio Capuani. Então fiz o colegial no Virgílio Capuani, aqui em Lençóis, e nesse período foi um período que eu falei, bom, eu preciso prestar vestibular. Então eu fazia curso no Senai, estudava o colegial, e pensava que faculdade eu ia fazer, porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da vida. Eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que ter uma profissão, mas qual? Essa acho que é a dúvida de muito adolescente. Hoje eu fico muito feliz, dou aula no Colégio Portinari, então converso com os adolescentes ali do primeiro, segundo colegial, e eu falo que é normal a gente não saber exatamente o que vai fazer da vida, né? Porque a gente dá um peso muito grande sobre isso, e muitas vezes nem é esse peso, porque dá tempo de errar, dá tempo de voltar atrás, dá tempo de aprender. Então eu não sabia exatamente. Eu sabia, Bruno e Thelma, que eu queria trabalhar com as pessoas. Se vocês me perguntassem à época, com que você quer trabalhar? Qual deverá ser a sua profissão? Eu não ia saber. Mas eu sempre quis trabalhar na área política. Porque, para mim, eu sempre fui meio de querer tomar posse do que eu achava que deveria as pessoas reais terem posse daquilo. Eu era uma pessoa real, eu era uma pessoa que crescia ouvindo não, eu era uma pessoa que vivia na rua, eu era uma pessoa que sabia o que estava acontecendo. E eu via, como muita gente, acho que o pessoal que assiste aqui, muita gente, se a gente for perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre a política, sobre os políticos, a opinião não vai ser muito boa. Por quê? Porque não se sentem representadas. E eu ainda, à época, eu pensava assim, pô, quem que é aqueles caras lá? Que eles viveram do que é realidade? Então, eu gostaria, na época, eu pensava, eu gostaria de poder trabalhar com política. Não necessariamente ser um cargo eletivo, mas eu queria trabalhar... não tinha na mente ainda como chegaria nisso, mas já tinha uma mas eu queria visão, trabalhar para as pessoas. Eu pensava muito em fazer, por exemplo, economia, para eu poder trabalhar na administração pública, né, nesse segmento. Mas eu também pensava em fazer direito, porque você consegue, dentro da administração pública, trabalhar com legislação. Então, eram pensamentos vagos. Jornalismo, que é uma forma de você também trabalhar nesse âmbito político, não necessariamente com a política eletiva, mas sempre, de alguma forma, agregar. Porque... eu penso que a gente tem que, de alguma forma, ser útil socialmente, né? Senão não faz sentido a gente estar passando por aqui por um mero egoísmo. Então,
essa época de colegial foi bem decisiva para mim. Eu falo isso na primeira aula que eu dou sempre pro primeiro colegial, eu já falo para eles, ó, minha trajetória de vestibular foi essa, porque é a dúvida que eles estão ali, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, não sabia exatamente o que ia fazer. Sei que para pagar as inscrições de vestibular, o que eu não consegui isenção, então eu tinha um pessoal que eu conhecia que era pedreiro, eu ia lá e ajudava, fui ajudante de pedreiro também. Então o que deu para fazer, eu fiz nesse período, me formei eletricista no Senai na época, não era o que eu queria exercer, mas eu falei, se nada der certo na vida, né, eu brinco... Já consigo ter uma execução já profissional também. Exatamente, eu brinco na terapia, porque né, terapia é sempre bom para todo mundo. Muito bom. Eu brinco falando sério, porque isso é muito sério. Que a minha adolescência e o início da minha vida adulta se pautou na frase, eu tenho medo de virar mendigo, porque se eu perdesse minha mãe algum dia, o que eu ia fazer da minha vida? Então, era meu esteio, era o que eu tinha, e então eu tinha medo, eu falava, não, eu não posso virar mendigo, gente, eu preciso ter alguma coisa. Mas você falou assim, a gente dá risada, mas é um negócio que você falou, é um negócio sério e traumatizante mesmo, né? Você pensar, você conseguiu trazer isso para um outro nível de pensamento, mas é um peso também, peso enorme, né? Sim. E aí foi quando eu passei no vestibular, passei na Unesp, em Araraquara, para economia. Só que fui para lá e não tive condição de ficar morando lá. Então essa história, para quem me conheceu nessa época, falava, o Raíssa não sabe o que é da vida, mas não é que eu não sabia o que queria, é que eu não sabia como eu iria conseguir algo se eu não tinha a base, porque não teve como eu morar fora. Depois eu voltei, fui para a Academia Militar, fui para o Barro Branco, fiquei lá, e eu teria história aqui para contar e a gente ia ficar até meia-noite. Mas, enfim, fui para a Academia Militar, não era aquilo que eu queria, fui muito mais por conta do valor que a gente recebe para estudar lá, para morar lá, e hoje eu seria capitão da PM. Então, foi quando eu confirmei que eu falei, poxa, eu gosto de direito, algo que eu faria. Voltei para Lençóis, fiz vestibular de novo, passei de novo, fui estudar na Unesp, em Bauru, fazendo educação física, e nesse meio tempo eu passei em vários concursos públicos, né? Não mencionei, mas eu passei em vários concursos públicos. Sempre tive facilidade com vestibular, com prova, com concurso, e resumindo tudo isso, em algum momento eu passei num concurso para a prefeitura para fiscalização da vigilância sanitária. Já havia trabalhado na prefeitura, foi meu primeiro emprego registrado, né, que foi com 18 anos como agente administrativo. E então fui para a área de fiscalização, que à época era o maior salário de nível médio que tinha na prefeitura, então eu falei, agora eu consegui uma estabilidade bacana. E troquei a faculdade que eu estava fazendo na época para fazer direito, ganhei uma bolsa e fui fazer direito em Bauru. Como bolsista, aí começando o curso lá, eu virei monitor da turma, então eu recebia da faculdade, então ainda para além do... Tinha ainda essa... Eu vou querer saber o que você fez com sua primeira grana. Do Comprou quê? um carro. De qual delas? Não, depende. Você falou que entrou, né? Foi seu primeiro emprego, né, Bruno? Público já é. Público ali. Não, na verdade, quando eu entrei na prefeitura, eu guardei o dinheiro. Um de sorvete. Não. Poderia, né? Hoje talvez eu tivesse uma sorveteria já. Mas eu guardei o dinheiro porque era a época que eu ia prestar ainda as provas práticas do Barro Branco, lá da Academia Militar, então eu segurei. Eu fui ter um salário que eu fosse gastar alguma coisa, que foi quando eu comprei uma moto, foi quando eu trabalhei no jornal, quando eu voltei da Academia Militar. Aí eu entrei no jornal porque eu sempre desenhei. Então eu falei, poxa, eu preciso arrumar um emprego. E aí eu mandei o currículo pro jornal, mandei o portfólio, na verdade, eles estavam precisando de desenhista, entrei, mas eu fiquei só 4 meses como desenhista, porque daí, como eu sabia escrever, me puxaram para redação, fiquei na redação de jornal e eu ajudei o professor Edson e o Guirado como pesquisador naquele livro dos 150 anos da cidade. Ah, que privilégio. Então eu entrevistei os ex-prefeitos, eu conversei com todo mundo, então foi uma coisa que me deu também uma bagagem muito bacana. Hoje, às vezes, eu vou trocar ideia com o pessoal, eu conheço muito da história de Lençóis porque eu ajudei na pesquisa do livro. Então eu brinco que eu li todos os jornais da cidade de 1938 para frente. Olha. Então, e foi praticamente isso. Então, me ajudou bastante também a conhecer a história de Lençóis, né? Foi um negócio bem bacana. Nessa época eu comprei uma moto, mas eu ajudava minha mãe, sempre ajudei minha mãe em casa. E fui sair da casa da minha mãe, já estava com quase 30 anos já. Então, eu fiquei o máximo que deu. Mas depois disso, também para a gente falar da questão de ser professor, eu sempre gostei de ensinar.
sempre que deu, né? Sempre que foi possível. Então, quando eu estudava no Rubens, eu montei uma escolinha de xadrez lá. Eu aprendi a jogar xadrez sozinho, e aí eu comecei a ensinar. Eu ia na biblioteca, pegava os livros de xadrez, lia e comecei a ensinar. Então, os meus amigos viraram meus alunos também, de xadrez. E aí eu passei a dar aula efetivamente quando eu voltei da faculdade para Lençóis, para depois prestar novamente o vestibular. E a Sueli Pacola me deu uma bolsa de estudos. E ela condicionou a minha bolsa eu dar aula aos sábados na escola de qualquer matéria que aparecesse. Então, se os alunos chegassem lá com dúvida, eu tinha que dar aula daquela matéria, não importava se eu tinha facilidade ou dificuldade. E me ajudou bastante, porque aí eu tinha que pegar lá na hora, improvisar, dar uma aula. Então, isso me ajudou muito. E depois, na faculdade, quando eu fui monitor do coordenador do curso, houve ocasiões em que ele não poderia dar alguma aula ou outra, o coordenador do curso, então ele pedia que eu desse. Então eu dei algumas aulas também para minha própria turma e não era respeitado pela turma, né? Porque você imagina, seu amigo da turma te dando aula. Não, então, sacanagem. Sacanagem. Naquele período eu comecei, foi quando eu fiz um projeto na escola Rubens Petrarroy, em 2014. Eu ainda não tinha acabado a faculdade. E para ensinar noções básicas de direito e cidadania na escola, aos sábados, aquele projeto Amigos da Escola lá. Legal. Então eu comecei a dar essas aulas aos sábados, foram 10 finais de semana, tive uma média de 25 alunos lá aos sábados. Bacana. Foi muito legal, foi um projeto que eu me senti retribuindo de alguma forma que a escola também me deu, né? E tenho amigos da escola lá do Rubens, desde que eu era criança, estudei lá até hoje, né? O pessoal da gestão da escola, que permaneceu, que na época era professora e hoje permanece como gestora. Então, com esse projeto que eu fiz, tinha na época a TV LP aqui em Lençóis. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha uma TV LP. E aí ele me chamou para dar essas aulas na TV. E eu nunca tinha gravado. Então, é até engraçado esse período, porque eu não tinha muita... Né, eu tinha um pouco de... Ficava meio envergonhado e ficava meio travado, assim. E aí eu comecei a fazer um programa lá de direito, né? Explicando legislação, uma coisa ou outra. E aí, por fim, não foi por muito tempo. Acho que foi uns 6 meses. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu aprendi a lidar com esse negócio aqui, né? Falar com a câmera. Eu acho que ficou mais fácil. E aí foi quando eu decidi montar no YouTube para que eu pudesse explicar. Isso aí foi quando então? Isso já foi 2015 para 2016. Porque se for ver, foi avançado, porque estava no começo ainda essa coisa. Sim, 2015 para 2016. Era bem recente. E foi quando eu montei o canal do YouTube e comecei a dar as aulas, né? Hoje o canal é um canal pequeno para médio, mas assim... Tem bastante conteúdo lá na área de legislação. E uma curiosidade, ele falou isso que ele desenha, tem muito, né? Tem vídeo desenhado ele também. Ele faz os vídeos desenhados, assim, é super legal. Tem um vídeo desenhado. Ele faz desenhado, eu falei assim, nossa, assim, eu dei uma olhada, assim, super bem caprichoso, assim, super bem feito, legal pra caramba. E aí eu comecei a dar as aulas. Nesse meio tempo, sempre que tinha alguma coisa de concurso, eu pegava algum gancho, dava aula, montava um curso, na maior parte das vezes voluntário, mas com bastante alunos. Eu cheguei a ter 120 alunos de uma vez. Nossa. Então, dando os cursos. E aí, com a internet, ficou mais fácil você dar digital, não precisa achar um local, se você não está cobrando. Então, montei alguns cursos, já dei alguns cursos. E nesse meio tempo, um ex-professor meu, que é o Zanin, ele me convidou para dar aula de ciência política lá, que era um projeto do Colégio Portinari para agregar para os alunos. E aí eu comecei a dar aula no Portinari, e esse convite veio em 2018, comecei a dar aula em 2019 lá, e sigo até hoje, assim, é muito bacana, é uma experiência muito legal com os alunos lá do Portinari. E aí, depois, com o fim da faculdade, a pós-graduação, aí eu comecei a dar aula na Facol também, nos cursos de pós-graduação e de graduação. Aí, com o fim da faculdade, também ficou um pouco em stand-by isso, porque, embora tenha as outras faculdades que eu já recebi convite, inclusive, eu sinto que eu preciso terminar meu mestrado, porque é uma coisa que com a pandemia ficou parado, atrasou todo o mestrado. Tem que comer, tem que dormir. Tem que dormir. Tem tudo isso também. E tem que gerenciar a parte, administrar a secretaria. Tem a vida social, que não tem, né? Tem uns projetos paralelos aí, tem umas coisas que eu tenho paixão por fazer, mas que às vezes não dá tempo. Então a gente fica tentando lutar com isso, né? Pra tentar de alguma forma... ajudar, porque se eu não estou fazendo algo também coletivamente, eu não, embora minha função nesse momento seja fazer, né, coletivamente, que é a secretaria, mas eu sinto que o Railson, pessoa física, não o Railson
nomeado secretário, né? Mas o Railson Pessoa Física tem que de alguma forma fazer. Então, hoje, por exemplo, a gente tem conversado com a gente, no caso eu, né? A gente tem conversado com o pessoal da Legião Feminina para implementar um projeto nas escolas estaduais de conscientização a respeito de planejamento familiar, que inclusive decorreu daquele projeto do Rotary. Que não parou, viu? Eu assumo... Semana que vem eu pego todos eles. Tô até falando aqui ao vivo, né? Olha lá, gravado tá aqui. gravado, Bruno. A gente vai pegar todos, a responsabilidade pra gente rever tudo. E as pessoas que estavam na banca, elas estão engajadas pra gente rever e a gente executar, como eu falei lá no dia que eu falei que a gente vai executar. Então, porque foi muito bonito, assim, é que se a gente parar aqui pra falar, a gente falou alguma coisa antes com o Denis Seganfredo, que foi o criador, idealizador, assim. Idealizador, não. Veio aqui o Denis, né? Passou o bastão pra mim, assim, uma baita de uma responsabilidade. Então, assim, desde agora eu já assumo pro ano que vem começar a trabalhar agora, mas já com essa geração que fez. Mas é um projeto legal saber que tá rodando também, já. Sim, e aí eu tive uma reunião com a Nádia lá da Legião. Trocamos uma ideia de como a gente vai operacionalizar isso. A intenção é fazer agora no segundo semestre já, nas escolas. Então eu vou ajudar com essas palestras. A gente precisa ver profissionais específicos também, mas é fazer uma coisa mais ampla. A princípio, a intenção era focar na educação sexual, controle de natalidade. Tivemos muitos nascimentos de crianças, filhas de adolescentes nesse período de pandemia. Então é muito importante também tratar desse assunto com esses adolescentes, porque a gente sabe que isso influencia depois, né, na sociedade. Então tem isso, tem uma ideia que eu tenho também, que eu quero gravar pro YouTube, mas é complicado por conta de direito autoral. Mas eu queria montar um curso de sociologia com base em músicas como, por exemplo, funk, hip hop em geral, rap, porque é o que os adolescentes hoje em dia... Os adolescentes hoje em dia gostam dessas músicas. Eu adoro, né? Mas por quê? Porque remete à minha realidade. Mas às vezes não alcançam o que tá por trás, as entrelinhas dessas músicas. E aí quando você explica, isso é uma aula de sociologia. Legal. Então eu até sempre falei que Racionais é aula de sociologia. Então, você traz a realidade. Nossa, mas será que pega nisso, direitos autorais, você trabalhando no tão YouTube, bonito assim? Se você puser, pega direitos autorais. Na verdade, você não consegue monetizar. Até dá pra postar, mas você não monetiza. Então você não pode pôr os trechos da música. Fica muito e bacana. aí fica enfadão, fica chato você começar só a falar a música, né? Então, negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. E aí? Não tem a música, né? Nossa, Reus, que bacana. Tem que falar, clica no link e assiste a música e volta pra cá. Espera, vamos guardar um minutinho. Mas a intenção é fazer com que isso ainda se torne uma palestra para poder dar essa palestra nos lugares. Porque selecionar as músicas certas, pegar os trechos certos, fazer um negócio de umas 2 horas para dar de palestra, eu acho que fica um negócio sensacional. E essa molecada sai entendendo muito mais. Eles começam a ser críticos em relação às letras, porque muitas vezes só ouve a letra, só ouve a música, curte a música, mas é mais a batida tem muita do coisa, que tem muita coisa. Atrás, né? Tem muita coisa. É mais a batida do que o propósito. Aí exatamente. Quando entende, a coisa muda. Mas eles são bons. Esse pessoal do rap, do trap, do hip hop de hoje em dia, eles fazem umas letras muito críticas, que são pouco analisadas, mas tem bastante coisa sim. Então, de alguma forma, são projetos que a gente tenta. E aí, nesse meio tempo, né, retomando, eu trabalhei depois, como fiscal, eu trabalhei na Câmara, com o Prado, que é o nosso prefeito. Ele estava no primeiro mandato, me convidou a assessorá-lo, eu estava no fim da faculdade de Direito. Trabalhei com ele na Câmara e aí coincidiu que... Antes, ele quando vereador ainda, né? Ele quando vereador ainda. E quando que o Prado vem aqui? O Prado, é verdade, já vamos fazer o convite. Já intimado, né? Tem que intimar. Prado, tem que intimar, né? Tem que ver quando ele tem tempo. Tem um tempinho pra gente, pode apostar, Prado. Faça um requerimento. E... Aí foi, então... Trabalhei com o Prado na Câmara. Na Câmara, isso em 2000 e... Prado, o detalhe é que o Prado, enquanto vereador, foi o vereador na história da cidade que mais fez proposituras, projeto de lei, requerimento, indicação. Então... Tava no lombo aqui, né? Você estava ali fazendo a coisa acontecer em conjunto. Então, legal. Não, mas... Foi uma propaganda política, pra falar que você trabalhou. Trabalhei mesmo. Trabalhei mesmo. Suado, assim. E aí... Mas é aquela história. O que acontece? O Prado... e aí entra de novo naquele papo de representatividade. O Prado cresceu no núcleo. O Prado era moleque da vila ali também. Então, eu era moleque da vila ali também. Ele é mais velho, é de uma outra geração, mas... O que acontece?
viveu essa realidade. Então, o que a gente priorizava ali no trabalho da Câmara? Eu aprendi muito. O Prado talvez tenha sido meu maior professor de vida até hoje. E eu aprendi muito porque, assim, ele pegava naquilo. Railson, pega sua moto, vai pra rua. Vai ver o que o pessoal tem para te falar, vai ver onde que precisa arrumar, onde que tá a fila, onde que tá isso, onde que tá aquilo. E eu fazia isso muito. Então eu não ficava só atrás da mesa ali, redigindo o projeto. Então eu realmente ia para os lugares. Imaginando o que está acontecendo, você sentia o que estava acontecendo. Experiência. Então era o que o Prado mandava, sabe? Porque ele falava assim, é isso que tem que acontecer, a gente tem que ver a realidade. Então não à toa que em um mandato ele se destacou a ponto de se tornar prefeito. Né? O Prado sempre teve uma visão muito boa, ele sempre teve uma liderança muito boa. Então o Prado é um cara que eu admiro demais, é um cara com quem eu aprendi muito. E esse período foi uma escola para mim. E aí quando ele venceu as eleições... essa bucha aí você falou, tem que estar ali fazendo... Venceu as eleições de 2016 para prefeito, eu atuei na parte jurídica nessa campanha eleitoral. E aí, com a vitória nessas eleições, eu passei a ser secretário de administração. É engraçado que muita gente que não entende na época, para tentar fazer críticas oposicionistas, falaram, mas secretário de administração que não fez administração? É porque a Secretaria de Administração tem como função redigir projetos de lei, decreto, portaria, atos normativos. Então, tradicionalmente poderia ser um bacharel, um advogado, pode ser também um administrador, né? Então, basicamente, era o que eu fazia na Câmara, eu passei a fazer na Prefeitura pelo Poder Executivo. E nesse período, óbvio que participava de muitas outras demandas de outras secretarias, porque a Secretaria de Administração é uma secretaria coringa, né? Então você pode estar em toda a área ali. Eu faço uma metáfora quando eu explico esse conteúdo, que a Prefeitura ela tem as secretarias fins e secretarias meios. Secretaria fim é aquela que você tem o acesso a ela, que é o quê? Secretaria de Meio Ambiente, que você vê ali varrendo a rua, limpando, Secretaria de Educação, a finalidade é educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você vai lá no pátio atendido, saúde, mas tem a Secretaria Meio. Então, a Secretaria Fim é quem faz o gol, a Secretaria Meio é quem dá o passe. Então, Secretaria Meio, Secretaria de Administração, de Planejamento, de Finanças, Jurídico. Então, é sempre quem está ali dando base para que as outras possam trabalhar ali diretamente com o público. Então, fiquei um bom tempo, eu fiquei no primeiro mandato nessa Secretaria de Administração. E aí foi quando a educação aconteceu na minha vida. Que em 2018 houve um percalço lá em relação à própria Secretaria de Educação. E a antiga secretária... saiu do cargo e aí o Prado me chamou e falou, você consegue ficar interinamente lá até a gente pensar em um nome, até a gente ver quem pode assumir? Tranquilo, Prado. Então você acumula as duas, mas cuidado lá, hein? Não pode deixar. Então, em 2018 eu fui para a Secretaria de Administração e foi um negócio que deu certo, foi bacana. E aí nesse meio tempo foi quando eu conheci lá a Meire, né? Eu já conhecia, mas conhecia o trabalho dela. E aí o Prado falou, você vai permanecer ou você vai ficar no administrativo? Prefiro que você fique no administrativo. Eu falei, você prefere, né? É uma ordem, então. E aí a Meire, né? Indiquei a Meire para ele passou a conhecer nesse período mais de perto. A Meire viu que era uma pessoa muito competente, uma pessoa gabaritada, e a Meire permaneceu. Ela permaneceu até o fim do mandato. Com a volta do Prado, eu passei a ficar efetivamente. Tinha ficado 7 meses naquele período, foi um período bacana, que deu certo. E aí, como eu havia saído da prefeitura no início da pandemia, eu pedi exoneração e fui advogar. E aí, no início do novo mandato, eu voltei para a prefeitura como secretário de Educação. E a gente tem trabalhado. Era pandemia, no auge, né? Tudo aquilo acontecendo, mas eu considero que foi uma experiência muito bacana, assim, em termos de aprendizagem, porque pandemia a gente teve que aprender a lidar na prática, né? Ninguém tinha uma fórmula pronta, a gente tinha que atuar. E eu falo que eu vou para essas demandas acreditando que eu estou fazendo o melhor que alguém possa fazer. Se eu até falo isso sobre a política, né? Quando a gente tem entusiasmo, quando a gente acredita naquilo, muitas vezes a gente está no lugar de alguém que não acreditaria e estaria ali para não agregar tanto. Então a gente tem que dar o melhor e agregar o máximo que a gente possa aí nesse papel, porque é de utilidade pública, né? Então a gente tem que ter noção do tamanho desses papéis que a gente tem que exercer socialmente. E aí já estava dando aula, já tinha, né,
E sempre essas coisas em paralelo, né? Então, independente das secretarias, você continuava com as aulas, faculdade e colégio? Sim, faculdade, colégio. Aí eu, no período que eu saí da prefeitura, fiquei com o escritório lá de advocacia. Tenho o trabalho com o Diego, que até hoje a gente tem essa parceria, né? Às vezes eu não posso advogar estando na prefeitura. Então, quando alguém me procura querendo que eu advogue, eu falo, não, tem alguém para indicar, eu não posso advogar. Mas, então, a gente, nessa trajetória, a gente vai contando com muita gente, né? Que sozinho a gente não consegue chegar, né? Até pode, mas imagina que triste chegar em algum lugar sozinho, né? A gente precisa das pessoas sempre. Então, é muito bom que eu saiba que eu posso contar com várias pessoas nessa trajetória e inclusive poder fazer com que outras pessoas contem comigo também, né? Porque é o que dá sentido também às relações. E, Railson, teve algum momento que você pensou em desistir? Falar, poxa, não dá pra mim. Não é o direito, vai ser difícil, ou não é isso que eu quero? Depois, na verdade, assim, eu nunca... Essa questão de desistir para mim é complexa, porque isso nunca foi uma opção. Eu falo que hoje, para muita gente, o que falta é a pessoa não perguntar se, mas perguntar como. Será que dá para eu fazer? Não, é como eu vou fazer. Sabe? É óbvio que para muita gente isso é quase inviável. Eu acho... eu até brinco com os meus amigos e falo, isso aí é papo de coach. Por quê? O que acontece? Porque é muito bonito, na teoria, você falar assim, só você acreditar, você tem que buscar seus sonhos. Se você ganha R$1.200 por mês, guarda 150, que você vai chegar lá. Gente, vai falar isso para quem tem que comer e não tem o dinheiro para pagar a conta de energia do mês. Exatamente. Porque tem que escolher uma coisa ou outra. Então, assim, é muito bonito a gente falar, tem que acreditar nisso. Mas, assim, desde moleque ali, o que eu pensava eu preciso ver como eu vou fazer. Eu vou. Fazer eu vou. Então, mesmo nos momentos em que eu comecei faculdade, parei, eu não considerei que eu parei a faculdade. Eu parei uma faculdade, por exemplo. Mas eu não desisti da meta. Você pivotou. Foi uma fase. O foco ali. Houve sim algum momento nesse período todo, nesse percurso, em que eu pensei, será que é isso? Sabe? Poxa, eu tava na Academia Militar do Barro Branco, ganhando, na época, R$1.400 por mês, o que trazendo para hoje seria R$3.000 por mês, para estudar. Com o futuro certo, porque eu ia sair daqueles 4 anos de academia como tenente da Polícia Militar, ia ser comandante da polícia. Hoje o meu pelotão é composto por capitães da polícia, todos já estão na patente de capitão. E então eu tinha aquela ideia de não posso ser mendigo. Isso aí estava resolvido para mim. Por quê? Eu tô dentro de uma corporação e eu garanti meu futuro. Só que aquilo para mim não fazia sentido. Então, em algum momento lá dentro eu pensei assim, poxa, acho que às vezes é melhor ficar brigando para não virar mendigo, mas não ficar nisso aqui que em alguns pontos eu não concordo. Em alguns pontos eu acho que não é pra mim. Eu acho que outra pessoa faria melhor esse papel no meu lugar. Aquilo que eu falei de saber que eu tô sendo melhor naquilo que eu tô me propondo a fazer. Então eu decidi sair, optei por sair. Quando voltei pra cá, pensa que eu tava ganhando R$1.400 por mês, numa época em que o salário mínimo era 400 e com futuro garantido. De repente eu chego aqui e vou pegar currículo e entregar nos lugares. Isso sem contar que quando eu fui para a Academia Militar, eu me exonerei da minha função de agente administrativo, porque eu já era concursado na prefeitura aqui. Fui para lá, voltei desempregado, com a mãe em casa para ajudar a sustentar, irmão pequeno. E era só a gente. E aí eu fui caçar o que fazer. Então, quando eu falo, já fiz muita coisa, não cabe no papel. Eu já fui motorista de pet shop, eu já fui consultor de empresa, eu fui vendedor de celular. Então, assim, tudo que deu pra fazer, eu fui fazendo. Porque é assim, ó, como que eu vou fazer? Eu preciso ter um básico de condição de vida, né? É o que a gente chama, eu preciso
chegar em casa, né, ter alguma coisa bacana para comer, preciso ter uma casa para morar, preciso ter energia, precisa ter água, precisa ter... Na época a internet ainda não era um bem tão essencial quanto hoje, mas enfim, então eu só ia dando um jeito. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que fazer, tem que trabalhar? Vamos trabalhar. Tem que ir. Então, quando eu voltei e fui trabalhar no jornal, eu saí de um patamar de futuro garantido, ganhando 4 salários mínimos, para de repente um futuro incerto ganhando um salário mínimo, com um chefe, né, ali, ó, na sua cabeça o tempo todo, cobrando mais do que era, para ganhar um salário mínimo. E aí você pensa, poxa, será que não era melhor eu ter ficado lá? Vem as dúvidas sempre, Então, assim... Que idade você tinha aí, Railson? 18. Nossa. Tinha 19. Tinha acabado de fazer 19 quando eu voltei. E nesse período, foi um período bem complexo pra minha cabeça. Foi um período que as pessoas que às vezes falam assim... o Railson não sei o que, fortinho. Foi a época que eu entrei na academia pra não pirar. Foi quando eu comecei a treinar, fazer academia, que eu falei, alguma coisa eu tenho que ter uma válvula de escape. Então, por quê? Sair de um patamar de futuro garantido, ganhando bem, para um patamar de nada certo. E aí é quando a gente começa a se questionar, será que é isso? Será que é tudo esse potencial? Pô, quando eu fui para a Academia Militar, eu passei em segundo lugar na Unesp, e passei na Federal de São Paulo e passei na FUVEST. E aí, dei entrevista na TV, sabe? Foi um negócio... Simples. Então eu pensei assim, gente, olha o que eu consegui, sabe? E eu olhava pra trás e falava, até ontem, eu não imaginava que ia ser tudo isso. E virou tudo isso. De repente, do tudo isso, né, virou aquela montanha russa. Mas sabe o que é legal você falando isso? Tem, várias coisas que eu acho interessante desse bate-papo. Mas... Para mim fica certo algumas coisinhas. Primeiro, você conquistar alguma coisa é uma fase. Agora você manter, porque assim, ali você poderia ter mantido, aí você tomou uma outra decisão, mas você falou, você conquistou diversas, por um momento você teve uma opção ali, uma escolha. Vou para Barro Branco. Entre várias opções. Depois daquilo ali, a decisão de voltar, você fala assim, como o Denis falou aqui, pessoa entra no Barro Branco e sai? Eu coloquei os explosivos e demoli a ponte, né, praticamente. Depois, peraí, agora eu tenho que construir tudo de novo, e aí vem essa parte que, o que eu tô ficando maluco aqui, só, é que a forma que você vai falando e o estudo, como que funciona? Porque é uma energia colocada em cima do estudo. Você falou assim, ainda você tem uma facilidade. Tem pessoas que têm mais facilidade mesmo para absorver. Mas você tem que estudar para ter o conhecimento. Colocar também isso aí na prática, porque para você ainda deve ser mais uma rotina. Mas para tomar essa decisão de voltar, você tem que estar muito seguro, querendo ou não. Eu sei que eu construí isso estudando, fazendo, correndo... buscando como e qual vai ser o meu novo como para onde eu vou. Para onde eu vou e com essa energia se eu contar uma parte, é que assim, tem muita coisa dessa trajetória toda que eu poupo as pessoas. Então só quem é muito próximo de mim sabe alguns detalhes. Mas assim, porque chega a ser surreal, muita coisa. Chega a ser surreal. Mas assim, e agora eu vou citar um exemplo do que é surreal para mim. Quando eu voltei do Barro Branco e fui trabalhar no jornal, naquele ano eu fiz a prova do Enem. Na época o Enem eram 63 perguntas. E aí o Enem dava o acesso ao ProUni, você ganhava uma bolsa. Eu errei 2 perguntas da prova inteira. Poxa. E eu ganhei uma bolsa para fazer qualquer curso. E naquele ano eu falei, vou fazer medicina, por que não? Claro. E consegui a bolsa. Fato é que eu poderia ter ido fazer medicina, porém eu não tinha ninguém que olhasse para mim e falasse, vai lá, eu banco você lá. Porque querendo ou não, você vai fazer um curso que custa 10 mil reais de mensalidade de graça, mas como você vai se manter se o curso é integral? Então, daí a gente tira pressuposto de que, tudo bem, o governo me dá um benefício, mas se eu não tenho alguém para me subsidiar, eu não vou conseguir usufruir desse benefício. E aí, isso foi mais um peso na minha cabeça, porque em algum momento me perguntaram, minha família me perguntou, mas medicina é o que você queria? Não importa se é o que eu queria, importa que eu posso fazer e eu vou fazer. Mas você já parou, isso já parou isso. Isso eu parei por causa disso, e isso por conta disso. E aí,
nesse período que, né, eu estava fazendo academia. E eu sou curioso, então o que eu comecei a fazer? Estudar fisiologia, biomecânica, anatomia. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não sei para onde que minha vida tá indo. Como diz o gato da Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí eu falei, vou prestar educação física, porque aqui em Bauru eu não vou depender de ninguém. Pego a van e vou para lá, estudo, e aí pelo menos alguma coisa eu tenho. E é de graça a faculdade, que é a Unesp. E aí eu prestei, fui o primeiro colocado da turma, não esperava, porque a minha área nunca foi biológica, sempre foi humanas, e educação física é biológicas. E aí comecei a fazer educação física lá por conta disso. Então os treinos, a academia, eu vou na academia, eu monto meu treino. Porque a base eu tenho, eu aprendi, eu parei o curso, não terminei para fazer direito, mas foi muita coisa que foi me agregando. Em relação aos estudos, eu tenho algumas vantagens, né? Uma vantagem que eu tenho é a memória fotográfica. Então, me ajuda muito. O desenho percebe muito por isso bem que eu falo que esquemas de estudo e tal. Sim, por isso que eu falo que a gente não pode tentar passar para o outro a nossa régua. Cada um tem a sua régua. Eu tenho essa facilidade. Outros podem ter outras facilidades. E cada um lida de uma forma diferente para poder memorizar, estudar, aprender. Fato é que eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curioso. Isso sempre me ajudou muito. Então eu costumo falar da importância de ligar pontos, né? Tem coisas que eu aprendi na adolescência que me foram úteis 10 anos depois. Só que a memória ajudou, porque eu lembrava. Então eu tenho a minha vida toda guardada como arquivo na cabeça dos 5 anos para frente de idade. E eu sei praticamente todos os dias da vida. Então é um negócio que me ajuda, assim, de um tanto que vocês nem imaginam. E aí... Aquele filme Limitless lá, que o cara toma um medicamento. Quase isso, quase isso. Tudo, né? Quando eu assisti esse filme, eu fiquei, eu preciso desse medicamento, melhora, né? Mas não existe. Mas ajuda bastante a questão da memória, né? Cada pessoa tem a sua forma de inteligência, né? Então... a gente precisa saber aproveitar o que cada um tem de potencial. Então o que eu fazia comigo mesmo era saber onde eu tinha as facilidades para eu poder memorizar, para eu poder lembrar, para poder ajustar para o que eu ia fazer. Mas eu criei técnicas para concurso, para vestibular. Eu sabia como que eu ia estudar. Eu criava um método ali para eu poder estudar, né? Então eu sei que se hoje eu for prestar um concurso e eu tiver um tempinho para estudar, eu consigo. Então eu tenho amigos, familiares que falam assim, por que você não presta concurso para juiz? Por que você não presta para delegado? Você não presta para... Muitas vezes eu cogitei já, certo? Só que assim, tem que parar um pouco da vida para poder estudar para aquilo. E é isso. Tem gente que precisa mais tempo, tem gente que precisa de menos tempo. O meu melhor amigo da faculdade hoje é promotor no Paraná. Mas você tem que parar um período da vida para estudar. E aí parar um período da vida significa você saber de onde você vai tirar renda nesse período, como que você vai fazer. Volta todo o esquema de preparação, né? A partir do momento que você tem a sua independência, você abrir mão da independência para isso, na incerteza, é difícil. E outra, né, também. E tem o outro lado que é o que você falou. Uma coisa que você sabia era estar com pessoas. A parte política, no sentido da palavra, como a política mesmo, a boa né? política. A boa política. Então, assim, eu acho que essa veia também acaba puxando um pouco. Você fala, já tô aqui, agora eu consegui entrar num meio que me agrada, que é o que eu tenho por vocação. Porque a política, hoje ela tem uma conotação negativa, mas política vem de polis, que é cidade, né? Exato. E aí, uma vez eu escrevi um texto falando sobre isso, com base num texto que eu li lá na adolescência, que falava o seguinte: a gente tem que entender política como uma coisa tão bonita, porque política vem de polis. Polis é cidade. Cidade do grego. Porém, o político em si, quando o termo foi cunhado, ou mais ou menos assim, você tem que se remeter às cidades da Babilônia. E aí quando você fala Babilônia, o que te lembra? Suspenderam os jardins da Babilônia. As cidades da Babilônia, elas eram com os jardins suspensos. A Babilônia tinha seus jardins suspensos. E basicamente o político era o jardineiro. O político é quem cuidava da cidade, da polis, para que ela fosse um lugar bom para o convívio social. Então, a essência da palavra político de fato o servir, de fato você cuidar para que aquilo seja bonito,
seja agradável. E então eu acho que a palavra, em essência, é muito bonita, a palavra político. E aí, óbvio, que é deturpada porque muita gente não soube honrar a dádiva que é você poder... demais a ponto de você poder deturpar. Eu acho que não é tão nobre quanto o professor, mas o professor, ele dá as condições para que as pessoas tenham aprendizagem para buscar desenvolver os seus potenciais, mas o político, em essência, é quem deve garantir que essa pessoa tenha as condições para que elas possam aprender, né? Porque a pessoa vai estudar, tem o professor, mas ela está de barriga vazia, quem tem que garantir isso para ela? O Estado. Então eu acho que aí é a beleza da política, né? Você garantir que o outro tenha o básico, as condições básicas para poder desenvolver os seus potenciais, suas potencialidades, para poder estudar, né? Para poder crescer, para poder evoluir, para poder buscar o que ela faz melhor, né? Tem gente que leva um tempo para descobrir que tem habilidade para música, ou para o próprio desenho, ou às vezes uma habilidade matemática. Então essas pessoas, elas precisam para isso ter condições de vida, né? Condições básicas. Legal. Pegando esse gancho aí, Railson, eu que sempre também trabalhei em outras cidades, Bauru, hoje trabalho também em Botucatu, e sempre me falam da nossa educação de Lençóis, que é referência. Até nossa, que bacana, a educação de Lençóis, desde a época da Bel, que vem com um trabalho bem efetivo. Conta um pouquinho pra gente desses desafios, porque realmente é algo assim muito primoroso, né? Se olha com muito cuidado para a educação aqui em Lençóis. Eu entendo que o sucesso da educação em Lençóis, sucesso no sentido de ter esse reconhecimento, ele decorre principalmente de não se misturar a política partidária ao sistema da educação. Então, o que acontece é que a educação em Lençóis, a gente busca sempre que os técnicos possam trabalhar. O cargo que eu ocupo hoje, de secretário, eu vejo esse cargo como o garantidor do trabalho dos técnicos. Então eu tenho que garantir que eles tenham tranquilidade para trabalhar. E selecionar, de acordo com as potencialidades dessas pessoas, quem pode oferecer mais para a rede. Então a gente de alguma forma tenta sempre estimular para que essa equipe possa se desenvolver, trabalhar, e muitas vezes ter o limite de falar assim, isso aqui a política não pode. E aí, quando eu falo de política, eu falo da política partidária. Né? A política não pode intervir. A gente tem que deixar que os técnicos trabalhem. Há coisas muito sérias na educação que, se tocadas de uma forma ruim, podem comprometer vidas. Exato. Então, concordo. É ter a dimensão da magnitude daquele cargo, daquela secretaria, daquele trabalho. E eu entendo que Lençóis vem de um histórico de respeito a esse cargo, e que quanto mais o tempo passa, mais se aprende onde se errou, onde se acertou, como fazer melhor. Então hoje eu considero que a gente vem numa linha de evolução dentro da própria educação. Por óbvio que a gente passou por um período, como a gente falou aqui no começo, que a pandemia fez com que a gente aprendesse na prática como lidar com a situação. Então a gente teve um decréscimo aí em todas as cidades do país, no país como um todo, que a gente está aprendendo a lidar na recuperação desses déficits, mas eu considero que o trabalho feito em Lençóis também é um trabalho modelo para muitos municípios. Tanto que no final do ano passado a gente ganhou o prêmio do Estado de São Paulo, de municípios de 50 a 100 mil habitantes, como o que mais atendeu aí as metas dentro da educação. Olha, e esse prêmio foi de R$400 mil. Então, poxa. Esse recurso veio para a gente escolher uma escola para ser reformada. Então, R$400 mil, a gente ganhou o prêmio primeiro colocado. O município foi o primeiro colocado do Estado de São Paulo, dos municípios de 50 a 100 mil habitantes. Aí levam em consideração projetos para atualização dos déficits desses alunos pós-pandemia ou durante a pandemia, acesso à pré-escola e acesso às creches e ao sistema de ensino ali. Então, essas metas, esse prêmio, na verdade, veio para coroar, falar, ó, vocês estão no caminho certo. Ou seja,
ainda que a gente viva um processo de aprendizagem para lidar com a situação, estamos aprendendo melhor do que os outros. Então, e é o que você falou no começo até. Tá aplicando. Você faz, independente de acontecerem erros ou alguma situação, você está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Então, a sua ideia é trazer o melhor. Então, isso é legal. Sim. E o resultado é esse, né? Você vê uma premiação em primeiro lugar. No estado. No estado mais populoso, né? Do estado mais rico, digamos assim, da federação. E onde ser destaque já é um diferencial, né? Legal demais. Então, eu costumo dizer que a política é você atender demandas infinitas com recursos finitos. O recurso é limitado, a demanda é ilimitada, é infinita. Então o que acontece? Eu cito um caso simples e rápido e prático. Quando a gente fala assim, tá precisando construir casa. Pô, bacana, realmente, moradia é uma demanda social, tá na Constituição, artigo 6º, é direito. Então vamos garantir isso. Vamos. Quantas pessoas tem? Tem tantos, mas nesse momento o que a gente consegue construir são 100 imóveis. Ok, 100 imóveis são 100 famílias. Então vai ser construído aquele bairro. A gente não pode contabilizar a construção de 100 imóveis. A gente tem que contabilizar a desapropriação daquela área. Que aí vamos pegar que seja uma área barata, né? Mas vamos lá. Construção de 100 imóveis. Aí você vai fazer infraestrutura, galeria, rede de esgoto, de água. Aí você vai ter que asfaltar, sarjeta, guia, bueiro, para as galerias, né? Poste, iluminação e as casas. Até aí bonito. Vamos supor que tudo isso tenha custado 60 milhões. Tá no orçamento? A gente consegue encaixar. Ok. Construído isso, entrega-se para as famílias. Tá, precisa ver. Posto de saúde e escola. São 100 famílias que vão representar, na verdade, aí 400 a 500 pessoas novas, a mais. Então, onde essas crianças vão estudar ali perto? Né? Posto de saúde, onde que eles vão ser atendidos? Ok. Aí, a gente tem que pensar, tem que ter uma praça, tem que ter um campinho ali para molecada. Lazer. Tem que ter o lazer. Ok, é mais uma demanda. Ok, estamos lá, com o bairro pronto, as famílias morando, tem escola, tem unidade de saúde, tem a praça, tem o campinho, o parquinho, legal, academia ao ar livre. Aí, peraí, o transporte público tem que passar lá. Esse pessoal tem que pegar o ônibus para ir para o centro da cidade. Então, peraí, vamos rever o contrato com a concessionária de transporte público. Já é um outro gasto. Aí vai o ônibus lá. Aí o ônibus começa a passar, o pessoal vai pro ponto. Fala, pô, no sol aqui esperando o ônibus, tem que construir o ponto. Aí, ok. Aí na rua que o ônibus passa, o pessoal fala, esse ônibus passa voando aqui, tem que construir uma lombada. Nossa, e aí, quanta coisa. Vem a necessidade da lombada. Sim, City 2000. Fala assim, viu, gente? E a faixa de pedestre? Tem que pintar. Gente, a rua tá suja, precisa varrer essa rua. Ó, a iluminação tá falhando, precisa... Então, quando você começa a desdobrar, isso não acaba. Não acaba. E aí, então, o que inicialmente ia ficar em 60 milhões já virou 120. E aí você põe que vai ter que contratar o funcionário que vai varrer a rua, vai ter que contratar mais alguém para o posto de saúde, mais alguém para a escola. Então todo esse custo de funcionário, também os containers agora, né? Nossa, diferencial total. Todo mundo fala muito bem quem vem de fora. Sim, o pessoal gostou. E aí, se você pegar, a demanda é infinita, não vai acabar. Não vai acabar. Então, falar de administração pública é falar de demandas infinitas para recursos finitos, porque tem que trabalhar com aquilo. O Prado tem o projeto lá das crianças que vão até o gabinete. Quando ele vai explicar isso, ele fala assim, gente, a prefeitura, o orçamento é igual na casa de vocês. O papai e a mamãe recebem o dinheiro e eles têm que gastar o que eles ganham. Na prefeitura é a mesma coisa, chega uma hora que acaba o dinheiro. E é mais ou menos isso, mas as demandas não acabam, né? O que é necessário para a população não acaba. Então sempre vai ter... E a gente vai tentando ajustar. E aí sempre sujeito, é claro, porque se você pegar os 3 entes federativos, município, estado e União, quando a gente fala disso, a gente está sujeito. Agora vão ter eleições estaduais e federais. A gente fica na incerteza, não sabe como vai ser o cenário pós-eleições, né? Assim como não sabíamos como seria em 2018 o cenário pós-eleições, então tem que ir se ajustando também. E é uma coisa que o Prado faz muito bem, que é o quê? Sempre ter contato com todos os lados. Por quê? Porque querendo ou não, a gente tem que pensar no município. Ele governa para as pessoas de Lençóis.
E aqui a gente precisa trabalhar para quê? Geração de emprego, renda, para que a gente tenha infraestrutura. Hoje a gente vê um monte de rua sendo recapeada aí, nesses últimos tempos. Parece que cada vez a gente tem o recorde de recap na cidade. Por quê? Contato com deputados, independente de questão partidária, independente de qualquer coisa. As pessoas querem qualidade de vida. E isso é diálogo. Então política é diálogo, não é guerra. E aí isso é difícil, muita gente não entende isso. É complicado. É construção, tem gente que... eu não sei se já foi muito diferente disso. Na verdade até sei um pouco, porque sempre foi minha linha de estudo. Mas assim, resumidamente, hoje a gente vive uma política futebolística, né? A política é futebol. Eu adoro aquele candidato ou aquele político como se fosse meu time e eu vou defender ele estando certo ou errado. Porque eu torço pro Corinthians, o Corinthians perdeu pro Atlético Goianiense ontem, mas eu continuo torcendo pro Corinthians. Jogou mal, mas eu tenho que continuar torcendo. Poxa, é meu time. Mas agora, em relação... A política, a gente não pode ter compromisso com o erro. Errou, o cara se retrata. Não se retratou, eu falo, pô, ele errou. Então a gente precisa, de alguma forma, ter uma crítica em relação a qualquer que seja o seu lado político, o seu candidato, independente de qualquer coisa. Tem que ser feita uma autocrítica, tem que ser feita uma crítica, tem que ser feita observações, mas há muita gente que procura fechar os olhos para muita coisa. Então, ou criticar também, complicado. né? Só a crítica pela crítica, né? A crítica Mas ela deve construir. Isso é legal, Helson, porque assim, a gente é ser humano, a gente também tem as críticas, porque a gente sempre olha o nosso lado. Eu falo, toda a história tem as 3 versões. Tem o fato, a versão de uma pessoa e de um lado e do outro. Mas é legal ver esse ponto de vista, porque é lógico que existem assim, é o que você falou, o recurso ele é finito, as demandas são infinitas, então você tem que tentar, não é agradar a alguma coisa, você tem que ver o que tem maior necessidade para determinadas situações e tal, e quando você muda um governante ali, que seja um partido, uma bandeira, um time, ele vai ter, lógico, todos vão ter a sua linha para seguir. Então você agrada, desagrada, mas o importante maior, o fator mais importante é o que você falou. Independente de tudo isso, mostrar para a população o que tem que ser feito, o que foi tentado ou o que vai ser feito, e o se não deu, o porquê não, ou essa retratação. E as pessoas, elas estão muito... Já mudou, o nosso cenário já é outro, todo mundo tem informação muito rápida. Olha a gente aqui colocando informações assim, todo mundo tem muita informação. O problema é onde buscar. Exato, também, aonde buscar. Como? Porque assim, hoje a gente vive... uma luta que a gente tem, inclusive eu coloco isso na educação, nas reuniões, quando a gente troca ideia, uma observação das próprias educadoras. Hoje a gente vive a geração TikTok. Mas aonde que eu ia até concluir esse ponto? Primeiro aonde buscar, mas buscar referências também, além assim, eu escutei uma opinião legal, tal, mas eu vi, o pior de tudo é o que você fala. Se a gente comete uma falha e está evidente, você fechar os olhos para aquilo, porque aconteceu, mas que hoje é muito assim, teve um erro, mas o do outro foi pior. Eu falei, não quero competir com erro, a gente tem que competir com crescimento. Então assim, houve uma falha, reconhecemos a falha, mas como que a gente vai, qual solução a gente vai trazer assim, em cima disso? Isso eu sinto falta, às vezes a gente sente falta em algumas pontas, mas é um outro assunto. Mas que é legal isso que você colocou. Hoje eu sinto que aqui existe mais essa retratação. Olha, houve a educação, principalmente o que a gente está falando, tá mais no seu leque aqui. Então assim, se eu cometi esse erro foi tentando resolver, mas porque a gente desenvolveu dessa outra forma. Legal. Então infelizmente falta as pessoas buscarem isso e deixarem fechar o olho um pouco mais, né? Sim, voltando a essa questão, hoje a gente vive a geração TikTok. Hoje eu vou numa creche do município e troco ideia com as crianças. É muito bacana trocar ideia com elas, né? Com 3, 4 anos de idade, você senta com elas, começa a conversar e elas têm muito para falar. E em alguns lugares elas falam assim, porque o meu TikTok, né? Eles têm 3, 4 anos de idade, eles têm TikTok, mas a geração TikTok não são eles, é a geração já crescida. Por quê? Porque
essa geração já crescida, aí na casa dos 15 aos 25 anos de idade, são aqueles adolescentes e jovens, podemos colocar assim, que eles não têm paciência para assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos com uma explicação. Então é muito mais fácil pro TikTok, cujos vídeos têm 15 segundos, 30 segundos, às vezes 1 minuto, mas é o máximo de tolerância que eles têm. E aí a gente pega a geração que já passou dos 30, que quando tinha que fazer uma pesquisa tinha que ir na biblioteca e consultar a Barça, né? E tinha que ler o verbete todo, tinha que pôr na cartolina e escrever e ler e entender. Passava uma tarde para fazer uma pesquisa simples. Hoje eles dão um Ctrl+C, Ctrl+V e eles têm a resposta. Só que entenderam? Então, pega uma matéria e lê só a manchete, sabe? Não é generalizando, né? Não quero generalizar, mas há um volume muito grande de gente que faz isso. Mas tem um estudo para isso também. Não é isso aí, não é generalizando, mas tem um percentual. Tem um percentual grande de gente que faz isso. E essas pessoas, elas formam o senso crítico delas, de alguma forma. Elas querem criticar. Mas quando a gente critica para ser construtivo, a gente tem que ter base. Claro. Sabe, eu brinco que eu gosto de conhecer todo tipo de música. Porque se eu tiver que falar mal de algum gênero musical, eu tô falando com embasamento. Porque eu conheço. Eu não tô falando sem saber do que eu tô falando. Óbvio que eu não sou crítico de música. Eu só gosto de entender e de conhecer. Né, para ter... Assim como eu gosto de horóscopo, né? Ah, que gostoso. Eu já li um livro explicando o zodíaco para eu poder entender, para eu saber ali onde é que pode estar a falha, né? Mas é bom a gente entender a base do que a gente vai fazer uma crítica construtiva, porque senão é a crítica pela crítica e ela vazia. É simplesmente atirar pedra para poder derrubar e ninguém está querendo construir nada naquele local. Então, é uma preocupação que eu tenho em relação à geração que não tem paciência para ler uma matéria inteira. A geração que não tem paciência para assistir uma aula completa. A geração que... Principalmente para não construir uma carreira, que é o que a gente está falando aqui, e que a gente brinca, já falou em outros episódios, que a carreira não é 15 segundos igual no TikTok. Sim. Às vezes são 15 anos ou mais, ou enfim. E eu falo que isso aqui, muita paciência. Isso aqui é uma máquina de ansiedade. É uma máquina de ansiedade. Eu não sou total exceção a isso. Eu sei os meus pontos falhos e eu tenho que trabalhar em cima disso. Mas o celular, a internet como um todo, ela... Vamos pegar aqui na mesa, aqui praticamente todo mundo já passou dos 30 faz uns anos já. Então, o que acontece? Na nossa época, como a gente citou aqui a pesquisa, né? Tinha que ir na biblioteca, pesquisar na Barça, não sei o quê. Na nossa época, se a gente tivesse que fazer um protocolo, tivesse que fazer um pedido, tivesse uma demanda, levava alguns dias para resolver. Então, às vezes, 2 semanas pra gente era rápido, dependendo do que fosse. Às vezes, 1 semana era um prazo relâmpago. E hoje, 1 dia de espera já é muito. Intolerância. Por quê? Porque você já mandou ali, você quer a resposta na hora. E para conversar com alguém era carta. Então a carta até chegar eram 3 dias, depois para voltar mais 3 e a pessoa ler, escrever e mandar. Então assim, às vezes uma conversa rápida por um tempo era algo que demandava um certo tempo, demandava esforço, demandava paciência. E hoje com a internet tudo ficou muito rápido, tudo ficou muito acessível e gera uma ansiedade. E é essa ansiedade que as pessoas não estão habituadas ou esqueceram como era antes, muita gente. E aí faz com que exijam prioridade em tudo. E aí há coisas que elas vão acontecer no seu tempo, por mais rápidas que estejam, às vezes leva 3 dias. E tem gente que não tem essa paciência. Então isso também é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar coletivamente, porque prejudica o coletivo. Né? As pessoas não terem paciência, causarem um problema em cima de um problema que poderia ter sido resolvido, por conta de ansiedade, por conta de querer... prioridade numa coisa que já era prioritária, mas que teria um tempo para ser resolvido. Tem uma maturidade ali, mas... eu vejo que a internet, o celular, piorou muito. Piorou demais. Aí você pega vira uma sopa tão estranha que você pega a celeridade, a rapidez da internet, a velocidade da informação, o acesso fácil à informação e à desinformação, porque não é só informação. Onde a gente se informa conta muito para o tipo de informação que a gente vai ter. E aí a gente pode ser seletivo também na nossa bolha, de não se informar com imparcialidade. E aí você pega isso, aí você pega a pressa que as pessoas têm.
A facilidade que elas têm para se expressar e serem vistas. Se você pegar 20 anos atrás, para uma pessoa ter um texto, um artigo lido, ela tinha que passar ou por uma banca de faculdade ou por um editor de um jornal. Hoje não, qualquer um escreve qualquer coisa. Manda para a revista, publica. Na própria página da rede social, no Facebook, você vê lá que está publicado, cria-se um blog lá e publica. E aí, vai passar por crivo de quem? Quem vai filtrar? Quem vai verificar, checar? O fato. Ninguém. Então, o que acontece é que você junta tudo isso, qualquer um podendo falar qualquer coisa. O lado bom? Mas às vezes com irresponsabilidade aquilo pode virar um veneno. É aquela história, o remédio e o veneno só muda a dose. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar coletivamente. Onde eu estou me informando? Como isso está de fato resolvendo? Eu costumo falar às vezes para amigos que vou pôr no Facebook tal coisa. Eu falo assim, depende, você quer resolver ou você quer expor o problema? Porque às vezes a exposição não soluciona. Às vezes o caminho da solução é outro. Então é algo que a gente precisa se preocupar coletivamente. Então é algo que a gente precisa ir ajustando, porque senão a gente acaba entrando numa onda aí destrutiva, que aí vira aquela história de futebol. Futebol, se a gente não souber levar com equilíbrio, vira briga de torcida, vira bagunça, vira guerra. Então, será que é isso que a gente quer como sociedade? Mas é legal, e eu acho que vem muito de encontro do que você estava falando, Railson, da construção dessa sua carreira, que você deixou muito claro aqui, que assim, é sempre buscar o como. Como eu vou solucionar, como que eu vou fazer. Lógico que para não a brincadeira, mas para não ser mendigo, o como lá no começo, mas que hoje você vê que assim, essa visão cada vez mais a gente entende assim, qualquer tipo de âmbito, carreira profissional, tal, e principalmente pessoal, mas as pessoas elas esquecem o como, elas já querem o que tem ali. Mas como faz? Quanto você tem que se dedicar? Como construir todo esse passo a passo? Como dar o primeiro passo? Pessoas olham uma pessoa... O intuito até desse podcast, o gostoso que a gente fala, é que a gente trabalha com pessoas reais da nossa região, porque a gente consegue trazer pessoas de outros lugares e tal, mas uma coisa é a gente estar aqui com o Railson aqui da cidade de Lençóis, da nossa região, Bauru e tal. Nasceu, cresceu aqui, e eu trazer aqui não sei, a prefeita de Bauru. Ou de Bauru, ou que eu falo assim, qualquer pessoa trazer o Dória aqui. Eu falo a gente no nível político falando, mas assim, quem eu vou conseguir influenciar para a pessoa conseguir entender que, nossa, mas o cara tá lá longe. Então assim, é trazer as coisas que estão aqui próximas e saber que tem passo a passo para você chegar e galgar aquele seu trazer o seu sucesso, né? Então isso eu acho gostoso e que eu vejo que a sua natureza ela traz muito isso, essa luta de transformação, que a gente falou até, acho que foi até nos bastidores, a gente não falou aqui ainda com o microfone aberto. Eu falei assim, nossa, é legal, sua carreira me inspira até, tá? Eu falei assim, a palavra é transformação. Então, assim, você vê quanta transformação que teve, inclusive até de áreas que você estudou para chegar realmente firmar, colocar o pé onde você vê, pelo menos no momento que você está, secretário, professor e tal, mas as transformações que existem e o quanto de energia que tem que colocar, né? Eu sempre falo, quando eu faço algum discurso público, algo assim, representando a educação, que o principal instrumento de transformação da vida das pessoas é a educação. Então, estar na educação é muito nobre para mim, justamente por ser, de alguma forma, portador disso na minha vida. Eu sei o quanto isso pode transformar a vida daquelas crianças, né? E sendo a educação pública ainda, é algo nobre, porque eu falo que a educação é missão. E talvez essa missão, de fato, seja a transformação, porque sem educação você não transforma. Então, sempre que eu posso falar isso para as pessoas, eu falo, a educação é que transforma realidades. A transformação vem com a educação. Sempre. Pode ter outro caminho? Pode, mas o caminho da transformação é a educação. A gente precisa ter uma boa educação, a gente precisa ter consciência da importância daquilo. E quando eu vou falar para as pessoas, eu falo, né? Eu gosto de pegar o microfone e falar para as pessoas. Porque eu penso que muita gente pega aquele microfone e não tem dimensão da importância daquilo.
Porque quando você pega o microfone para falar para muita gente, a finalidade sua ali não é ser visto, não é ser ouvido, a finalidade sua ali é agregar alguma coisa para alguém que está ali. Alguma coisa positiva. Passar uma mensagem positiva. Pegar o microfone... é gerar uma ação do interlocutor, né? Então é um negócio muito poderoso você ter a palavra em qualquer lugar que seja. E quando tem, você precisa somar, você precisa agregar. E quando você fala para uma criança, ó, a educação é que vai transformar a sua vida. Se essa criança, que a gente está falando de uma criança de 11 anos de idade, 10 anos de idade, pensar, mas se transformar como? Aí ela olha a realidade da família, ela fala, o que eu quero para minha vida? Eu quero melhorar, eu quero, né, o que eu quero fazer da minha vida? Então ela começa a ver que o caminho é a educação. Pode ter atalho, pode ser que a gente vive numa sociedade relativamente estática. A gente fala a meritocracia. Mas meritocracia como? Eu falo, por exemplo, sobre cotas raciais. Muita gente é contra cotas raciais. Eu, quando quando adolescente, também era contrário. Porque eu pensava, poxa, meus amigos que são beneficiários de cotas raciais, eles tiveram os mesmos professores que eu na escola, eles estudaram nas mesmas escolas que eu, mas vai chegar no vestibular, eles vão ter uma vantagem em relação a mim. É justo? E aí depois é que eu fui entender a importância disso. E aí as pessoas falam, mas como que você mudou de opinião? Eu mudei de opinião hoje acreditando na importância e na essencialidade de cota racial, porque no Brasil a gente tem estereótipos. E eu falo que assim, currículo vem com foto. E a gente tem estereótipo. Tem um juiz, chama Michael Douglas. Esse juiz, ele é uma referência na área de concursos públicos. Ele escreveu um artigo falando por que ele mudou de opinião a respeito de cotas. E a principal justificativa desse artigo dele é a primeira vez que ele foi numa cadeia. Porque chegando lá ele viu que o crime tinha cor. Que o crime tinha um estereótipo. E aí a gente pergunta, mas será que só negro e pardo comete crime? Não. Mas tem crime de negro e pardo. Por quê? Porque hoje a gente não discute legalização de conduta de periferia. Até é falado, mas a nível de Congresso isso é muito difícil. E o crime de evasão de divisa, por exemplo, o que é? É você pegar dinheiro, sonegar e mandar para fora. Quem faz isso? Pobre? Não. Não. Quem faz isso é quem tem dinheiro para mandar para fora. E quem tem dinheiro para mandar para fora, dado o histórico lá do século XIX, é branco. E aí essa pessoa, não é à toa que é chamado crime de colarinho branco, essa pessoa comete o crime, quando é deflagrado que ela cometeu esse crime, ela é indiciada e aí é proposto para ela. E aí? Você consegue pagar o que você está devendo pro fisco? Consigo, parcela? Parcelo. Então tá bom, arquiva e ela não vai presa. Então assim, tem crime de rico. Só que esse aí tem a possibilidade de retratação, de negociação. E a gente está falando aí de milhões de reais sonegados ao coletivo, porque o que é do governo é de todo mundo. Por mais que muita gente entenda que não é de ninguém. E aí a gente repensa e fala assim, poxa, então peraí. A gente está categorizando o crime com um estereótipo. Qual é o estereótipo? Cor, raça. E aí quando a gente fala disso, a gente precisa dar a essas pessoas modelos. Até o ano 2000, 2002, você não... Hoje, se você olhar para o Tribunal de Justiça de qualquer estado do Brasil, você dificilmente vai ver um desembargador negro. Por quê? Porque até 2005, você não tinha advogados negros se formando. Na minha faculdade, quando eu estudei, quando eu fiz Direito, a gente teve uma discussão dessa, e na sala, quando a gente perguntou para as pessoas negras, quem dali não era bolsista por cota, não tinha ninguém. Todos que estavam cursando Direito eram por cota da sala. Então, quando essa discussão é levada, você fala assim, pô, mas essas pessoas vão ser os futuros promotores, desembargadores, e se não tivesse a cota? E aí outros vão vê-los, né? Então tudo isso é uma coisa tão histórica e cíclica que a gente precisa romper o ciclo em algum momento. E como que a gente rompe? Dando para aquela criança um caminho que não seja o que os outros tiveram ao longo dos anos. Ó, todo mundo que é igual a você não aparece na TV como protagonista, não é engenheiro, não é advogado, não é juiz, não é desembargador, não é promotor, não é, tá? Mas ó, o traficante é igual a você. Essa criança vai olhar e vai pensar o quê?
Então, peraí, pra eu ter sucesso é isso. Senão eu vou ser a empregada da novela. É a realidade, E aí, a isso você soma. Quem é o Estado para essa criança? O Estado é aquele que entra com a arma na mão para poder pegar quem ela gosta. E aí, como que a gente resolve isso? A gente precisa fazer política pública. E política pública de acesso, de crescimento dentro do próprio sistema, em que, você pode estudar. Dá para você estudar. Você ganhou uma bolsa de medicina lá, não sei onde, mas não é só isso que o governo vai te pagar. A gente vai dar uma bolsa moradia para você também. Sabe? Então é você transformar a realidade. É só com a educação? Não, mas tem todo um aparato em volta que a gente precisa cuidar. E aí, quando você pega alguém que viveu numa redoma, em Alphaville, e ganha um cargo eletivo, ela não sabe que tem esse caminho para a gente poder propor e para a gente poder trabalhar e fazer política pública. Então a gente consegue, quando a gente pega alguém que já viveu, alguém que tem contato, que analisou isso, que é aquilo que o Bruno falou, não ficou ali atrás da mesa na teoria. Então isso eu acho muito importante. Mas é uma transformação lenta, que às vezes a gente não enxerga. Mas que a gente precisaria repensar muita coisa em relação a isso. E isso vem com... Você precisa estudar, ver, aplicar aquilo para a prática. E aí entra na questão. Eu não tenho compromisso com o erro. Se em algum momento eu fui contra, a partir do momento que eu estudei e aprendi, por que continuar sendo contra? Não, eu sou a favor disso. Isso é bom. Então, é muito complexo. E a gente vive numa era de superficialidade. É muito mais fácil você falar assim, bandido bom é bandido morto. Mas que bandido? Peraí. Eu brinco e falo assim, fez xixi atrás da árvore, atentado ao pudor. Você é bandido. Tirou cópia do livro inteiro, passou pro amigo, você é bandido. Violação de direito autoral. Para os amigos a lei, para os inimigos o rigor da lei. Então, mas quem é bandido, né? A sua tiazinha lá que tá afastada pelo INSS e tá fazendo bolo para vender em casa para poder complementar a renda porque tá ganhando pouco do INSS, fraude à Previdência, é crime. Peraí, bandido bom é bandido morto quem? É complexo mesmo, o negócio é puxado. Rotular e aí, é fácil. Que crimes a gente vai pegar então para... Então assim, óbvio, não estou dizendo que isso está totalmente errado, mas eu quero dizer que isso tem que ser muito bem analisado. Porque o risco de você entrar numa barca errada de... eu acho isso. Tá, mas você acha... Como assim você acha? Então o superficial é mais fácil. E principalmente o que você falou, pela cultura e a vivência, porque é o que você falou, as experiências, elas estão aí e ponto. Não tem como negar a questão das experiências e os núcleos que você convive e que eles vão dizer qual é a sua cultura. E se as pessoas não puderem experimentar como você fala, você vivenciou, você esteve, principalmente no nosso município, a pessoa não adianta falar que não precisa, porque eu sei que o pessoal não vai saber usufruir muito bem disso. Então mas é complexo, é um assunto que vai embora mesmo. Sim. Porque, a gente fica aqui até meia-noite, não tem problema. Muito bom. Aí quando eu assisto os podcasts de 3 horas, às vezes 4 horas, aí eu tenho que ir assisto meia hora, depois eu faz volto maratona, de onde eu parei, volto de onde eu parei, a gente vai. Divide em capítulos, vai dividindo por cortes. E a aposta do Railson? Eu quero duas coisas. Uma, primeiro, você colocou algumas coisas, dicas. Eu queria pelo menos umas dicas. Então, a gente tem aqui... Até uma me perguntou. É a dos livros, dos filmes e séries? Filmes eu tentei seguir um padrão. Qual foi o meu padrão? Eu falei, vou pôr 4 de cada, porque é difícil de... a gente vai colocar todos na descrição, mas pelo menos um que representa, assim, ou no momento atual, ou uma coisa que abriu o teu olho, um livro, e o porquê. Você tem um livro assim, desses 4? O Pequeno Príncipe, lembrei da Elsa. Um abraço pra Elsa. É verdade, tem um Pequeno Príncipe. A Elsa também colocou o Pequeno Príncipe aqui também. Falou muito da raposa. Da raposa, que pra ela era... Que representava, lembrava muito a forma de esperto e tal. Mas aqui desses livros aqui hoje, As Veias Abertas da América Latina, Reconstrução... Veias Abertas da América Latina, Reconstrução dos Direitos Humanos... Memória Póstuma de Brás Cubas... Memórias Póstumas de Brás Cubas... E o Pequeno Príncipe. Na verdade, era por livros que me inspiraram ou que Isso. eu... Né, então, e que gosta mas também. Assim, não tem como. Eu tenho que falar do Pequeno Príncipe. Claro. Eu tenho que falar do Pequeno Príncipe. Mas é porque o Pequeno Príncipe... É um livro... Eu costumo dizer que a humanidade se divide em quem leu e quem não leu o Pequeno Príncipe. Já é o primeiro passo. Dos que leram, a gente tem que ver os que entenderam. Exato. E dos que entenderam no nível intermediário ou no nível profundo.
E aí, não que eu me considere o portador da mensagem do Pequeno Príncipe, mas a mensagem desse livro, ela é tão incrível que cada vez que eu leio, eu vejo alguma coisa a mais. E eu li recentemente. Eu li, Legal. assim, eu costumo dizer que eu leio o Pequeno Príncipe pra não perder a minha origem, não perder a minha essência. Como o próprio livro diz, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, como a gente falou aqui no começo, tô com essa roupinha aqui e tal, não sei o quê, mas o que tem aqui dentro não é, às vezes, o que a gente vê. E o Pequeno Príncipe, ele é um livro cheio de simbologia, cheio de... E por que eu escolho falar dele? Diante de tudo que a gente conversou aqui. Eu poderia escolher outro, mas diante do que a gente conversou aqui. No Pequeno Príncipe, ele traça perfis de pessoas, além dele falar, obviamente, da importância da essência, né? Quando ele fala no começo lá que a gente precisa enxergar além do que está no papel, além do que está desenhado, além do que se vê, então ele vê. Quem enxerga um chapéu? Para essa pessoa eu vou falar de geografia, de política e de esportes e tudo mais, mas para quem enxergar realmente o que está ali, para essa pessoa eu vou me mostrar em essência, porque ela vai entender, eu não vou desperdiçar o que eu sou para me mostrar. Então, de fato, a gente encontra pessoas ao longo da vida e a gente analisa essa pessoa, como ela é, né? Ela vai enxergar além, ou eu não vou entregar tudo isso que ela está me pedindo. Então, assim, isso no âmbito pessoal. Mas quando você pega no âmbito profissional, no âmbito de experiências, você pega uma série de pessoas que carregam estereótipos dentro do livro. Então, você pega lá o homem de negócios. Dentro do livro tem esse cara. Ele tem a preocupação extrema em dizer que ele é sério. Né? Mas eu tô contando, eu sou um cara sério, eu não tenho tempo para isso. Eu sou um cara sério. E aí, ele é tão sério que ele foca numa coisa que, quando ele é questionado mas por quê? Qual a importância dessa atribuição tão séria que você faz? Ele não consegue dizer. Porque o importante para ele é ser um cara sério. É o estereótipo. Ele é um cara sério. Tudo bem, isso te satisfaz? Satisfaz, mas qual a utilidade disso? Não tem. Vive sozinho num planeta. Quando você pega o bêbado, que ele bebe por ter vergonha de beber. Então, ele acaba entrando num ciclo. São ciclos falidos, né? Aí você pega lá o acendedor de lampião, que ele, toda noite, ele vai acender lá a lamparina. Só que a noite e o dia, o planeta é muito pequeno. Então, o tempo todo ele está acendendo e apagando. Então, ele fala, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. Peraí, esse é o trabalho metódico que aliena. Então, se você pegar lá... Quem não assistiu o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, faltou esse dia da aula. Porque todo mundo já assistiu esse filme. Então ele tá lá, aperta o parafuso, aperta o parafuso. Peraí, que parafuso é esse que você tá apertando? Para onde ele vai? Para qual a utilidade disso? Então isso é o conceito de alienação. Você tá alienado do todo. E quando você faz uma atividade de forma repetitiva, sem questionar se aquilo pode ser feito melhor, se aquilo tem uma outra forma de ser feito, você tá alienado. E aí... aquela pessoa está presa naquele ciclo. Né? Então você pega uma série de estereótipos dentro do livro que você enxerga em camadas da própria sociedade. E aí você pensa, poxa, mas seria melhor se fizesse assim. Será que não é melhor o acendedor de lamparina ter um senso crítico para ele pensar, poxa, mas roda tão rápido que como que seria melhor para fazer isso? Ou então, e aí ele fala que ele chega na Terra, o príncipezinho chega na Terra e tem tantos acendedores de lamparina e aí... de alguma forma você tem que evoluir. Então o livro ele preza muito por isso. Mas quando você vai chegando ao longo da história é um livro rápido. Para quem não leu Pequeno Príncipe, leia, uma leitura de 2 dias no máximo. No máximo, se você pegar para ler 2 horas, 3 horas por dia, você lê em 2 dias. E aí quando você chega no fim, eu acho que o livro dá uma lição muito grande, óbvio, de relações interpessoais, a própria raposa, né? Você é eternamente responsável pelo que cativa, você o essencial é invisível aos olhos, enfim, a importância dessas relações, mas ele também fala sobre ciclos, você ter começo, meio e fim, e não ficar repetindo o ciclo. O livro tem começo, meio e fim, e isso é muito bem definido. Para quem leu agora, vou dar um spoiler para quem não leu, mas repara, eu demorei para reparar isso. O livro começa com uma serpente. O livro, quando o príncipezinho chega na Terra, o primeiro ser vivo que recebe ele é uma serpente.
E o livro termina com uma serpente. Eu não tinha analisado isso. Sim. Eu tentei no mais profundo grau já desse livro. E para mim isso são marcos, porque exatamente no meio do livro ele chega na Terra. Então o livro é serpente no início, serpente no meio e serpente no fim. É um rompimento de ciclo, aquilo não é cíclico. E ele deixa em aberto aquele fim para dizer, ó, quando você olhar para o céu vai ter outro significado. Agora você vai se perguntar que tem uma rosa lá em algum planeta e se aquele carneiro comeu ou não aquela rosa. E aí isso vai ter um significado diferente quando você olhar para o céu. Ou seja, quando você passa por situações e elas são autônomas, as situações independentes, ao final dessas situações você é uma pessoa diferente. Você vai olhar com outros olhos. Então há uma importância em ressignificar coisas. E eu acho que essa é uma mensagem implícita do livro. Ó, as coisas têm começo, meio e fim. Você precisa romper com ciclos. E quando você finaliza uma coisa, você não sai igual quando você chegou. Quando você chegou. Tem Poder a transformação. Transformação, educação. Então, assim, o livro Pequeno Príncipe, eu acho um divisor de águas para as pessoas que se propõem a entender ele. E cada vez, e se eu ler ele amanhã, eu vou tirar uma outra lição dele. Porque, e a gente, nas obras, a gente sempre costuma com isso, né? Às vezes a gente vê mais do que o autor quis colocar ali, né? Porque teve uma palestra, salvo engano, eu tive uma professora Lupércia, não sei se alguém aqui conhece a Lupércia. Eu apaixonada pela dona Lupércia. Que a Lupércia comentou um dia, salvo engano, foi ela que comentou um dia na aula que estava tendo uma palestra sobre a obra, eu acho que era de Carlos Drummond de Andrade, e alguém estava falando o que ele quis dizer com aquela obra, e aí ele estava assistindo e falou, eu não quis dizer nada disso. Então, quer dizer, cada um interpreta de acordo com a própria bagagem. E é assim que a gente interpreta, né? Obras, livros, filmes, músicas. Às vezes, no meu canal, eu gostaria de poder fazer mais isso do que dar uma simples aula de direito. Eu gosto de fazer análises de obras ou de temas, fazer uma análise. Como que fala? React, né? Mas não é um react. Por exemplo, eu tenho um vídeo lá analisando La Casa de Papel. Então, dando o contexto. Gente, a gente tá torcendo pra bandido, mas por que a gente tá torcendo? Tem um motivo deles despertarem a nossa simpatia. E a gente fazer essa análise. Então, parece que às vezes eu chego num ponto que eu falo assim, puta, parece que me falta bagagem pra isso aqui. Se eu tivesse lido determinada coisa, eu tinha algo a mais pra acrescentar nisso aqui. Então, às vezes não sempre, a gente vai interpretar de acordo com a bagagem que a gente carrega, né? Legal. Mas o Pequeno Príncipe, pra mim, é uma das obras mais maravilhosas produzidas aí por um ser humano. Muito bom. Eu passando rápido, você deu umas dicas de filmes também, o Peixe Grande, Matrix, Senhor dos Anéis e Watchmen. Mas que me bateu o Peixe Grande aqui também, pra mim. Você assistiu? Nossa. Também aí, ó. É uma das coisas mais maravilhosas já produzidas. Eu falo assim, ó, eu tenho uma lista de filmes bons, mas e essa lista ela vai variar de acordo com a época. Esse é um daqueles filmes que todo ano tem que assistir novamente, né? Mas assim, eu tenho uma lista lá, tem Senhor dos Anéis, enfim, tem uma série de Interestelar, é um filme muito bom. Divergente, é uma trilogia que eu acho bacana. Mas assim, sempre e esses filmes vão oscilar na colocação pra medir importância, de ser mais bacana. A Origem também é um filme muito bom. Mas Peixe Grande sempre vai ser o primeiro. Porque a essência desse filme também é muito bacana. E pra mim, a mensagem... Eu até brinquei antes da gente começar aqui. Eu falei, eu sou um contador de história. Por quê? Porque eu adoro quando uma história é bem contada. Porque faz muita diferença. E de fato a mensagem do filme é, gente, as coisas acontecem, aquilo aconteceu de alguma forma. Talvez uma pessoa contando, quando o médico fala para, viu, seu nascimento, você nasceu tal hora, foi assim, 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 tal. O que você prefere, essa história ou a do seu pai que fazia isso e todo aquele contexto? Então, eu acho que esse filme, Peixe Grande, para quem não assistiu, Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Ou em inglês o título é Big Fish. Big Fish. Big Fish. Esse filme, na verdade, ele fala sobre nós conseguirmos enxergar a vida
com beleza. Né? A gente conseguir enxergar beleza, a gente conseguir... Porque a vida é uma passagem, a gente precisa ver beleza. Eu costumo... Toda vez eu tenho que acrescentar alguma coisa, que a gente vai embora aqui, né? Mas eu falo para muita gente quando tem esse tema, eu acho que é pertinente colocar aqui. A gente pode estar feliz e triste ao mesmo tempo. E aí as pessoas falam assim... É possível. Eu falo, por quê? Porque eu tô feliz, mas eu tô triste. Eu falo, mas por quê? Qual é o contrário de felicidade? Tristeza. Não é. É infelicidade. A tristeza é o contrário de alegria. E aí a gente fala, alegria e felicidade são coisas distintas. E aí a gente fala, peraí, então o que é alegria e o que é felicidade? Alegria é momento. Eu fiquei alegre quando eu passei no vestibular. Eu fiquei alegre quando eu passei no concurso público. Eu fiquei alegre quando eu me tornei secretário de educação. Eu fiquei alegre. Então, em vários momentos, eu fiquei alegre. Assim como em vários momentos eu fiquei triste. Fiquei triste quando perdi meu avô. Eu fiquei triste quando eu vi muita gente morrendo na pandemia. Eu fiquei triste. E assim a gente tem que separar também o prazer e o desprazer. Porque o prazer é um pouquinho menos do que a alegria, né? O prazer é mais efêmero, né? Do que a alegria. A alegria é algo um pouco maior. E aí quando a gente separa prazer, alegria, felicidade, a gente separa desprazer, tristeza e infelicidade. E aí não é qualquer coisa que vai fazer a gente infeliz. Peraí, isso aqui foi um desprazer. Peraí, isso aqui é triste. A morte, perder alguém que eu amo, é muito triste. Mas peraí, eu não posso enxergar a vida como tudo cinza e feio e acabou a minha vida por conta disso. Peraí, eu preciso seguir. Então, quando a gente entende que alegria é estar e felicidade é ser, a gente precisa enxergar o mundo mais colorido. A gente precisa enxergar a essência nas coisas, a gente precisa enxergar propósito em muita coisa e enxergar, voltando para o Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Peraí, eu tô aqui. Nem que a minha finalidade seja ser útil para os outros, mas eu tenho algo que me motiva a todos os dias acordar. Pô, viver é muito maravilhoso, cara. Você vai correr lá no lago, você respira aquele ar que tá vindo, você vê o pôr do sol, o nascer dele e o contato e vê, sabe, o verde da grama. Presta atenção viver no pôr do sol, na viver lua. o tempo presente, que isso que as pessoas não vivem, né? Isso é maravilhoso, e só a possibilidade de experimentar isso sem uma explicação muito clara, né? Deus, o universo, qualquer força maior. Pô, eu tô aqui. Então, peraí, eu tô aqui, deixa eu fazer o melhor com o que eu tenho. E aí você, de certa forma, encontra nisso uma essência, né? Eu sou feliz, eu tô triste, mas eu sou feliz. E aí a infelicidade é um pouco insolucionável, porque uma vez que você tá infeliz, você começa a não ver sentido em nada. E aí eu acho que quando as pessoas fazem essa distinção antes de estar em confronto com a situação de tristeza ou infelicidade, eu acho que alivia às vezes essa dor. Tipo, peraí, não, eu tô triste, mas o mundo, eu tenho que encontrar um propósito. E isso não é papo de coach, não. É o que eu falei, né? Eu acho que essa distinção ajuda muito as pessoas. E eu procuro sempre abordar isso, porque eu acho muito importante. E eu aprendi isso com o Padre Beto. Ele foi meu professor e ele mencionou isso, e ele tem um livro que fala disso. E quando eu vi isso, eu falei, cara, como que isso não é falado na escola, no jornal nacional, na rádio, no mundo? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar posse. Você fala, tem um livro que eu li que chama O Segredo do Contentamento. Desse tamanho, assim, ele fala exatamente disso. A diferença da alegria, a felicidade e tal, que é o contentamento, que você pode estar triste, mas você está contente, você... Sim. Então, aí agora voltando ao começo, né? É possível estar feliz e triste ao mesmo tempo. Você é feliz, mas você está triste. Legal. E acho que o filme Peixe Grande, ele mostra que, de fato, a gente consegue ver beleza nas coisas. Dá pra ver. Né? E aí a gente encontra os nossos propósitos de acordo com a existência que a gente tem aqui, com o período que a gente passa aqui. Mas é um filme meio indescritível. Eu ia falar irresumível, mas é indescritível. Tem que assistir para entender esse filme. Top. E para fechar com chave de ouro, qual que é a ponta de aposta? Que você fala assim, que as pessoas que se espelham nesse bate-papo nosso podem apostar no que você acredita que aposta. Porque assim, é uma coisa muito particular, mas para você, o que você acha que valeu a pena você apostar
Na minha vida? Na vida, pra sua carreira, pra sua vida, assim, pra inspiração. Cara, acho que esse já é o podcast mais longo de vocês, né? E... não. Desculpa, Bruno. Imagina. Não é. Cara, resumindo, se você pegasse todo esse currículo que eu mandei aí, porque eu tenho que pôr a minha profissão, eu tenho que pôr o que eu sou, o que eu faço, e tivesse que resumir, se a Thelma tivesse me falado assim, ó, não, você tem que falar só uma coisa que você é. Né? Não dá para ser advogado e professor, não dá para ser advogado, professor, secretário de educação, não dá para ser advogado, professor, secretário de educação, mestrando em direito internacional, pós-graduado em direito público municipal, não dá. Só. O que você é? Eu me considero um resolvedor de problema. É isso que eu sou. Se tivesse essa profissão, essa era a minha. Mas eu acho que isso você não aprende em faculdade nenhuma. Isso ou assim como alguém tem a habilidade de desenhar, eu me considero um resolvedor de problema. Identifiquei isso na escola. Como? Eu era bagunceiro. Eu vivia na turma da bagunça, só que sobrava pra mim. Eu era sempre o escolhido. Tava todo mundo bagunçando, conversando, gritando. A hora que o Railson tava, a professora falava: ô, todo mundo pra fora. Então, eu tinha que resolver esse problema. Vixe, essa bucha é minha. Então, eu pensava, minha mãe não pode ser chamada na escola. Né? Então, ali eu tinha que começar a ter habilidade para resolver aquela situação. Ô, professora, peraí, não, vamos ficar quieto, não sei o quê. Não manda a gente para fora, não. Ó, já... Então, de alguma forma, você tinha que negociar. E eu entendo que eu tive várias apostas que eu pude fazer na minha vida. Mas, cara, é difícil definir uma. Né? Talvez eu poderia mencionar, sei lá, quando eu escolhi estudar. Eu escolhi estudar. Legal. Escolhi estudar. Mas também hoje, pegando o meu ponto de gratidão, porque eu sou grato pelo que eu posso fazer hoje. Eu sou grato por ser secretário de educação, por trabalhar com as pessoas que eu trabalho, por trabalhar para um cara que eu acredito, que é o Prado. Então, assim, um outro ponto de aposta que eu tive foi quando eu resolvi confiar num político, que é o Prado. Uma grande aposta. Sabe, eu poderia ali falar, não, eu vou seguir minha carreira jurídica, eu vou advogar. Isso não me representa algo certo. Porque, querendo ou não, a cada 4 anos há uma eleição. E, assim, a minha escolha foi, esse cara me representa. Esse cara tem muito a oferecer. Mas quem vai estar com ele? Se ele me convidou, se a gente teve a oportunidade de estar em contato, eu quero estar junto com ele. Eu quero ver ele fazendo o melhor. Sabe? Então eu acho que esse foi porque talvez se eu não tivesse feito essa aposta, hoje eu não ia estar aqui. Talvez eu ia estar com um escritório, eu ia estar com muito mais dinheiro. Porque querendo ou não... Mas é legal que é uma aposta que você vê que assim, você teve que ter confiar no seu instinto, vamos dizer assim, talvez, e lógico, no seu instinto, mas numa história do que você tinha ali da frente, mas é apostar mesmo assim, realmente foi apostar. Sim. Essa pessoa, essa imagem, essa autoridade e tal, eu aposto em seguir isso aqui, mas eu tenho que fazer isso acontecer. Né? Quando o Prado me chamou para trabalhar com ele, no mesmo período, eu passei num concurso público fora. Em primeiro lugar. E nesse período o Prado estava impossibilitado de contratar alguém para trabalhar com ele. E aí eu falei para ele, ó, passei em primeiro lugar nesse concurso e eu vou para lá. Aí ele falou assim, cara, você é muito inteligente, eu quero você trabalhando comigo, eu não tenho o direito de te pedir para ficar. Mas se você ficar, eu te pago do meu bolso. Enquanto a Câmara não puder te contratar. Ali eu tive que fazer uma aposta. E aí eu vi que aquele cara queria fazer um trabalho sério. Porque senão ele não ia estar falando aquilo pra mim. Senão ele ia pôr qualquer pessoa. Gente... E ele apostou muito em você. Desculpa. Desculpa, esqueci. É que eu tô tão à vontade aqui. Ele teve uma grande aposta em você. Ele apostou demais em você. Sim, também. Também. Uhum. E ali eu fiz a aposta num trabalho, num projeto. Não foi necessariamente no Prado, mas naquilo que ele representa e que eu acredito hoje ainda que ele represente. Porque o fardo, eu falo assim que a cadeira que cada um senta na política tem o bônus, mas tem o ônus. O fardo que ele carrega ali, eu sei a dor que é.
sabe? Na verdade, eu não sei porque não sentei, mas eu tenho uma boa noção. E eu acredito que, como eu disse, meu melhor amigo da faculdade hoje é promotor. O salário de um promotor, hoje, por baixo, assim, ó, o promotor que ganha pouco é 28, 30 mil reais. Tá? Ou seja, é muito acima de um secretário de prefeitura. É mais que o dobro, é muito, muito acima. Talvez eu tivesse seguido o mesmo caminho. Eu tenho facilidade de passar em concurso, eu tenho facilidade para uma série de coisas. Talvez seria um caminho bacana para mim. Hoje eu ia estar muito melhor financeiramente, muito melhor em estabilidade, mas eu acredito que o caminho que eu segui foi o melhor. Porque hoje eu me sinto mais útil, porque eu me sinto melhor no que eu me proponho a fazer. Eu ia ser, se eu fosse juiz, promotor, sei lá, defensor público, eu ia estar sendo melhor naquilo? Eu ia, mas eu não ia estar na minha cidade, que eu nasci, com as pessoas que eu cresci. Seria mais feliz? Com as pessoas que eu cresci, vendo o lugar, porque eu falo assim, as pessoas têm asas, mas eu tenho raízes. Eu gosto de Lençóis. Eu tenho paixão por esse lugar aqui. Parece que isso aqui é um negócio que se eu sair daqui eu me sinto deslocado. E eu tô aqui. E eu posso desenvolver um trabalho aqui pelas pessoas daqui e dar o meu melhor. Pode ser que amanhã acabe. Pode ser que amanhã eu vá ter o meu escritório de advocacia, vou ganhar meu dinheiro na iniciativa privada, advogando, e tudo bem. Mas eu tive essa baita oportunidade que eu tô tendo hoje de poder desenvolver um trabalho e poder falar, fiz um trabalho bacana, eu consegui. Então eu acho que uma aposta que eu fiz foi quando eu escolhi seguir no setor público. Eu acho que é gratificante para mim poder ajudar a ver as famílias tais como eram as minhas, porque família não é homem, mulher, criança. Família é criança-avó, é criança-mãe, criança-mãe-pai, é criança-pai, é um monte de criança, é avós, tio, tia, todo tipo de família. E essas famílias poderem, de certa forma, ter um respeito, ter um bom tratamento, poder, quando alguém vem conversar comigo com uma situação difícil, eu falar, assistência social, tá lá, tal, o caminho é esse, assistência, alguém vai procurar vocês aí, assim, assim, assim. São as pessoas da minha comunidade. E é onde eu nasci, onde eu cresci, parente de quem eu estudei, ou às vezes quem eu estudei, e é gratificante. Há os ônus, mas o bônus também tá ali, sabe? Saber que eu tô desenvolvendo um trabalho bacana, e óbvio que a gente tem que saber lidar com crítica também. Mas saber que eu tô desenvolvendo um trabalho bacana, apoiando um cara que eu acredito, que é o Prado, eu acho que não tem preço. Por mais que hoje eu pudesse estar em outro posto, em outro lugar, eu não trocaria. Legal. Muito bom. Que gostoso esse papo, né, Bruno? Inspirador. Mas eu tentei resumir bastante no começo, hein? Nem edita, porque, gente, passei do limite, passei de todos os pontos. Já falei que esse deve ser o podcast mais longo. Aqui é igual o Big Fish. Igual o Big Fish, a gente tem história pra caramba. Falei mas, assim, que eu sou um contador de história. E já fica o convite, viu, Railson, pra gente fazer aqui, deixar um gostinho pro pessoal pra esperar mais um tempo e a gente fazer essa parte 2, assim, que eu acho que a gente voltar a trocar uma ideia. Muita coisa boa pra fazer. Obrigado mais uma vez. Obrigada, porque assim, Railson. A gente sabe da correria, o tempo, esse monte de atribuição pra guardar esse tempinho correndo pra estar aqui com a gente. Mais uma vez, assim, como um amigo, uma pessoa parceira que eu tive o prazer de conhecer também. Mais uma vez, assim, agradecer em nome de todos aqui, mas que pessoalmente, assim, esse carinho, essa atenção, essa dedicação, e por estar aqui fazendo esse show, esse espetáculo aqui para influenciar e incentivar mais pessoas também. Bacana, bacana. Queria dar um recado agora para todo mundo, para colocar no começo na edição, se alguém for editar. Gente, no começo eu tava muito chato, mas depois eu prometo que vai ficar legal, tá bom? Paciência, no começo é meio chatinho mesmo, mas depois eu começo a me soltar, fica bacana, tá bom? Obrigadão, Railson. Põe rapidinho aqui então, rede social. Rede social hoje em dia mais usada é Instagram, né? Então, isso, essa mesmo. O meu Instagram é @Railson, só que tem um underline entre o S e o O,
Porque algum premiado já tinha esse nome igual o meu também. Seu canal? Tem o meu canal do YouTube, que é Railson Rodrigues. Então digita lá, Railson Rodrigues, vai aparecer lá minha foto. É só clicar, tem lá vídeo para concurso público, Estatuto dos Servidores de Lençóis Paulista explicado, tem vários vídeos lá, tem sobre legislação, mas tem também, como eu disse, cultura geral, explicações. Não é frequente eu postar ultimamente, por conta de tempo, mas é um hobby que eu tenho, muito mais para tentar acrescentar de alguma forma. E tem esses projetos que eu falei que estão meio parados, mas eu quero desenvolver, questão da música, enfim, vamos fazer. A gente coloca tudo na descrição, depois o que faltou a gente coloca também. Eu acho que é isso também. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal também. Podcast pode apostar. Exato. Spotify, YouTube e dá uma outros força pra mais. Gente, pessoal, pra trazer pessoal legal aqui como o Railson, assim como o Railson. Obrigada, Railson. Valeu. Obrigadão, boa noite pra todo mundo. Obrigadão. Pessoal, valeu. Obrigado, viu? Beijo.